Limeira pode ganhar uma oportunidade. Com isso, o Jean Carlos deve ir para o banco e o atacante Josiel, que veio do Cuiabá e deve ficar à disposição também no banco de reservas. Já o Lucas Cândido e o Richard, eles ainda estão fazendo um trabalho específico para a parte física. E o Kevin, que veio do Botafogo, ainda não foi regularizado. Então, dos 5 reforços, hoje 2 devem aparecer entre os relacionados da Ponte Preta para a partida. Por enquanto, a Macaca ainda não está escalada, mas daqui a pouquinho será definido o time da Ponte, que enfrenta o Vasco às 4 horas da tarde, na estreia da Ponte no Moisés Lucarelli. Edu. Pergunta do ouvinte. O Ivan, quando que volta? O Ivan já está treinando, mas ainda não está pronto para ser relacionado. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. E ontem, acredito que já deve ter até perguntas no WhatsApp. O nome do Ivan foi colocado em pauta no São Paulo em caso da venda do Thiago Volpi para o futebol mexicano. Oficialmente, ainda não tem nada, nem a negociação do Ivan e nem a venda do Volpi. Mas se o Volpi for vendido, não duvido do São Paulo tirar algumas observações a respeito de Ivan Quaresma. A última vez que a Ponte enfrentou o Vasco foi uma data triste, rapaz, 3 de dezembro de 2017. 3 de dezembro de 2017, São Januário. Era a última rodada do Brasileiro, a Ponte já rebaixada. O jogo anterior, a Ponte tomou virada 3-2 do Vitória. O jogo do Rodrigo Dedada fez aquele lance infeliz no Trellis. Enfim, Ponte rebaixada e São Januário pegando fogo, que o Vasco precisava ganhar para ir para a Libertadores. E ganhou de 2-1. E aí um time para esquecer, o gol da Ponte foi do Luca, né, que veio do Corinthians, mas tinha aí, quem mais? Tinha Xuxa, que veio do Mirassol, Jean Patrick, volante. Danilo Barcelos. Quem? Danilo Barcelos também estava, né? O Barcelos também tá. Jorge Mendonça, tão que o CH... Meu Deus do céu, Jorge Mendonça, o argentino. Aliás, Edu, essa foi a última partida da Ponte na Série A, né? Foi a última da Série A, 2-1, Vasco, dezembro de 2017. É isso aí. Ô Lupe, vamos bater aqui o elenco para saber dos nossos analistas aqui se a Ponte tá legal, se precisa de jogador. Vamos lá, o Gleger opinando, o CH também. Como é que estamos de goleiro aí no elenco da Ponte, hein? Goleiros nós temos eu vou tirar o Ivan por enquanto, tá? Porque ainda não tá pronto. Igor Vinhas, Guilherme, Luan, são os 3. Peraí, Guilherme, me falta aqui o Guilherme e Luan. Isso. Teve um que saiu, não saiu? O Pedrão foi pra Inter de Limeira, emprestado. Gleger, goleiro, Ivan, Igor Vinhas, Guilherme e Luan. Como é que tá de goleiro a Ponte aí? Bem servida. Muito bem servida. O Igor Vinhas vem numa evolução. Tem o Ivan aí. O Ivan provavelmente vai sair, né? Depois que ele começar novamente a retornar aos gramados, começar a fazer bons jogos. O Ivan é um craque, né? Baita de um goleiro. A gente fica assistindo aqui, lamenta muito. Eu tava vendo os melhores momentos lá da seleção olímpica. É uma pena o Ivan não estar em condições de estar defendendo as cores da seleção. E também da Ponte, né? Mas daqui a pouco tá de volta. Para mim, tá muito bem servida a Ponte. Ouvinte José Antônio Fares. Mas, meu Deus do céu, quanta honra, rapaz. Ô Zé Antônio, um abraço para você. Você estava ouvindo Concentração na semana passada e nós falamos aqui de abnegados pontes pretanos que abriam os livros de ouro. A Ponte numa draga danada, precisão de grana, era assim que funcionava. Estávamos em 1964 e os grandes pontes pretanos davam dinheiro, né? Esqueci agora, eram a lista dos notáveis, alguma coisa assim. O livro é o seguinte, o Sérgio Rossi, já falecido, outro grande ponte pretano, ele escreveu os volumes Histórias da Associação Atlética Ponte Preta. E eu estava em 64, que eu fui pegar uma história do Dionísio Maurício Brandão, que apitou um Ponte Guarani. Era juvenil, rapaz, e ele anulou um gol, essa brincadeira de VAR. O Guarani fez um gol de empate no final e correu no Bandeira, gol de entrada, né? Do Majestoso. Tava 1-0 pra Ponte, o empate era do Guarani. E aí um zagueiro da Ponte, Signorelli depois se formou pra médico. Ele meteu a mão na bola, foi pênalti. Não teve como o Brandão não dar um pênalti, Brandão. Cal! Torcida do Guarani vibrou, mas ele corre na lateral pro Bandeira e falou assim, segura as pontas. Chegou no Bandeira, combinou, voltou pra marca do pênalti e fez sinal assim, impedido. E eu
queria saber essa história e tal. Eu fui em 64 e lá eu notei que tinha essa lista de notáveis pontepretanos, entre eles o Napoleão Fares, o seu pai. Você me dizendo aqui quanta honra receber uma mensagem sua, saber que você é filho do senhor Napoleão Fares. Eu não o conheci, mas tinha ouvido falar. E esses livros, esses volumes não vendem mais, tá bom? Mas fica aqui meu abraço, meu carinho, de poder citar esse trecho, a nossa cultura, quem foi a ponte, quem foi o Guarani. José Antônio Fares, para você um grande abraço, viu? Muito obrigado por essa emoção. CH, como é que está a ponte do goleiro? Ivan, Igor Vinhas, Guilherme e Luan, sua opinião, por favor. Se o Ivan ficar, não precisa contratar. Se o Ivan deixar a ponte, precisa contratar um goleiro. Lateral direito, Lupe, como é que está a ponte? Edu, posso com a escalação da ponte antes? Deve! Opa, pera, deixa eu pegar o papel aqui. Pera um momentinho só, por favor. Um momentinho só, por gentileza. Tá. Pois não, Lupe? Vamos lá, Edu. A Ponte Preta está escalada com 1, Igor Vinhas no gol. Certo. Na direita, 2, Felipe Albuquerque. E veio do Grêmio. Na zaga, 3, Ednei. 5, Dauan. Certo. 18, Leonaldi. Leonaldi. Deixa eu dar uma passada de olhos aqui rapidinho, Edu. Eu tô tentando aqui. Vamos lá. 10, Leonaldi. Eu vou colocar 10, Camilo. Certo. E 29, Renatinho. Tá, só tem um volante de ofício, então? Aí... São 2, Dauan e Leonaldi. Tá certo. Dauan, Leonaldi, Camilo e Renatinho. Isso. Tá. E aí faltam 2. Isso. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre a escalação. E no ataque, 7, Niltinho e 21, Moisés. Niltinho e Moisés. Isso. Pois não. Então vamos lá. Agora, por gentileza, repita a escalação, por favor. 1, Igor Vinhas. 2, Felipe Albuquerque. 3, Ednei. 4, Juan Renato. Meia dúzia, Rafael Santos. 5, Dauan. 18, Leonaldi. 10, Camilo. 29, Renatinho. 7, Niltinho e 21, Moisés, Edu. E o banco? 12, Luan. 8, Vini Locatelli. Sim. 9, Paulo Sérgio. 11, Pedrinho. Certo. 13, Thiago Lopes. Esse menino é zagueiro, Zagueiro. Da base? Da base. 15, Marcos Júnior. Marcos Júnior, veio de São Paulo. 26, Jean Carlos. Jean Carlos, lateral esquerdo. Isso. Certo. E 45, João Veras. Tá, deixa eu ver. Resumindo, então, mudando a pauta aqui, a Ponte contratou o Kevin não está escrito ainda, lateral direito. Isso, não está regularizado no bid. Veio do Botafogo do Rio. Exato. Já passou pelo Guarani, Kevin. Jogou no Grêmio também. Vamos lá, a Ponte contratou o Rafael Santos, vai fazer estreia hoje, lateral esquerdo, certo? Isso, com a meia dúzia está confirmado no time titular. A Ponte contratou Lucas Cândido, volante. Ele ainda não foi regularizado e está passando ainda por um período de recondicionamento físico. Não chegou tão bem fisicamente o Lucas Cândido. Ele veio do Vitória. Vitória da Bahia. Meia, a Ponte contratou Fecim. Fecim veio do Corinthians emprestado, estava onde estava? Estava no Bahia. Isso, ainda não foi oficializado. Deve acontecer amanhã ou terça-feira. Fecim, meia atacante, veio do Corinthians, estava no Bahia, mas ainda não foi oficializado pelo Departamento de Futebol da Ponte. Atacante, a Ponte contratou Richard, 21 anos, estava no Botafogo de Ribeirão Preto, pertence ao Inter de Porto Alegre. Já está regularizado, mas também ainda se recupera de uma questão física, veio abaixo fisicamente. Atacante Josiel, veio do Cuiabá. Veio do Cuiabá, empréstimo até o final da Série B, 14 jogos, 4 gols na temporada, não foi relacionado, já está regularizado. E é verdade que joga de lateral direito, Josiel? Já jogou. Já jogou. Isso. Tá, eu acho que é isso, né? As contratações são essas. Mas alguma novidade de contratação, Lupe? Deve chegar um zagueiro também durante essa semana. Não sei ainda quem é o jogador, mas o departamento de futebol corre para contratar jogadores para o setor de zaga, porque a Ponte tem poucas opções, né, Edu? Tem o Ednei, tem o Juan Renato, tem o Thiago e o Rayan agora com esse problema muscular. Então, pelo menos 2 zagueiros devem ser anunciados aí nos próximos dias. Boa tarde, toda a equipe da Band. Desejo uma boa transmissão. Muito obrigado, Carlos Henrique. Estou de pleno acordo. A Ponte tem que jogar com 3 volantes e apenas 2 atacantes. Não diz aqui o nome, mas muito obrigado. Final 49,56. Vamos dar uma faturada, pequeno intervalo
E depois o Gregor Zorzinho CH vai analisar. A Ponte já está escalada. Ao Vasco também, hein, ô Lupe? Tá pronto, escalado? tá pronto, quando você quiser. Manda o Vasco. 1, Vanderlei, 3, Léo Matos, 44, Hernando, 36, Ricardo Graça e na lateral esquerda com a 37, Zeca. Meio campo 8, Rômulo, meia dúzia, Andrei e 33, Sarrafiori. No ataque 11, Gabriel Peck, 10, Morato e 11, o artilheiro Germancano. Olha, vou falar pra você a história de Ponte Vasco. Na rica história Ponte Vasco tem o Sabará, que em 1952 foi contratado pelo Vasco, revelação da Ponte, ponta direita. A Ponte emprestou o Sabará para jogar no Mojimirim. E eu jogar amistoso Mojimirim Vasco. 1952. O Sabará acabou com o amistoso. Marcou 2 gols no Vasco. E Otto Glória, treineiro do Vasco, disse: contrata esse menino aqui. Edu, Sabará, sim. Eu tenho certeza. Isso é improviso, tá? Sim, e como sim. você é muito rápido, Yeah. eu tenho certeza que você vai responder de prima. Olha. Eu vou fazer uma pergunta para você. Opa. Hoje não seria aniversário de Jorge Mendonça? Jorge Mendonça, hoje é 7/6. Eu tenho que ver aqui. Realmente eu não... Ele morreu cedo, hein? Morreu como funcionário do Guarani. Vamos dar uma olhadinha aqui. Você tem para me ajudar aí? Se você Não, tem vamos para os comerciais. Cria uma expectativa, né? Boa. Expectativa, é tudo Jorge charme. Mendonça, né? Vamos ver aqui, Jorge Mendonça, vamos ver se dá. Atenção, Brasil. Foi ontem. Hoje é 7, não é 7? Hoje é 6, então, exatamente. Parabéns, hein? 6 de junho, morreu em fevereiro de 2006. Jorge Pinto Mendonça, que, aliás, somando o que ele fez na Ponte do Guarani, ele marcou de mais de 150 gols. É inacreditável, Jorge Mendonça. O que jogava, dizem que acho que o maior jogador que passou por Campinas, não revelado aqui, que passou por Campinas, Jorge Pinto Mendonça. A gente volta já em 15 horas e 7 minutos. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo pra você viver a sua casa. Aproveite! Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 futebol é do Pinheiro. Então o Sabará, negociado pra Ponte pro Vasco, vieram 7 jogadores do Vasco pra Ponte, 1952. O volante Lola, o meia Nininho, o lateral esquerdo Carlinhos Magalhães, o ponta esquerda Jansen e o ponta direita Noca. E teve mais ainda. Numa das maiores transações na história da Ponte, é a saída do Sabará. Outro detalhe também é que no Roberto Gomes Pedrosa, de 1970, era o brasileiro da época, a Ponte convidada, e a primeira partida no Parque Antártica, porque a Ponte não jogou aqui. A Ponte não teve o direito de jogar uma partida no Majestoso, e a Ponte venceu o Vasco 1-0, gol de Alain, o Wilson, Nelsinho Batista, Samuel, Dagoberto e Santos, Teodoro e Roberto Pinto, Alain, Paulinho Manfrini, e esse Bazaninho aqui é irmão do Bazani. Bazani jogou na Ferroviária no Corinthians. O irmão de Bazani, Bazaninho, que fez história no São Bento, foi o ponta esquerda da Macaca em 70, com Silinho como treneiro. Zorzinho, repita a escalação e sua análise, por favor, Zorzinho. Vamos lá, ponte escalada, Igor Vinhas,
Felipe Albuquerque, Ednei, Juan Renato e Rafael Santos. Dauan, Leonaldo, Camilo, Moisés, Renatinho e Niltinho. Olha, Edu, inclusive eu tô fazendo aqui no meus desenhos táticos aqui. Ele vai, na minha opinião, ele vai jogar praticamente que da mesma forma que vinha atuando aí a Ponte nas mãos do Fabinho Moreno e também do Sandro Forner. Por que eu tô dizendo isso? Se lembra da característica do Paulo Sérgio? Que eu acho que foi pro banco e deveria ter ido mesmo, tava muito mal o Paulo Sérgio. É a mesma função que vai fazer o Renatinho hoje jogando por dentro. O Renatinho ainda fora do que a gente espera, né? Do seu ideal para estar atuando aí no aspecto físico e também técnico, né? Precisa melhorar, precisa evoluir um pouco mais. E aí o que faz o Gilson Kleina? Traz ele para jogar ali ao lado do Camilo e a Ponte vem novamente com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente que vai ser o Renatinho e o Camilo ali da mesma forma que vinha jogando, tá? Ou o Paulo Sérgio. É claro que, assim, pelas características, eu tô fazendo um desenho tático. Pode ser que na hora que a bola role, mude aí essa postura, mude esse esquema. Mas é bem provável que seja feito isso. Até porque não dá pra você... Como é que você vai trazer o Renatinho pra uma segunda linha, né? Ele precisando entrar em forma. Justamente por isso que o Kleina traz ele pra fazer essa função por dentro. Porque é um jogador de qualidade. É um jogador que tem velocidade também. E vindo jogar por dentro, você tira a responsabilidade do Renatinho de ter que ficar correndo atrás de lateral. E isso desgasta demais o atleta. Então ele vem com o Niltinho de um lado, o Moisés pelo lado esquerdo, provavelmente, Niltinho lado direito, né? O menino Leonaldo ali ao lado do Dauan fazendo a proteção com um pouco mais de liberdade, o Dauan segurando um pouco mais, como vinha fazendo, né? Quando jogava com o Locatelli. Eu acho que acerta o Gilson aí nessa substituição também. Leonaldo tá merecendo uma chance, tá merecendo aí uma oportunidade de entrar como titular, é bom jogador, é um jogador que tem características diferentes do Locatelli. O Locatelli sempre fica um pouco mais por trás ali, não, o Leonaldo ele vem na recomposição, mas ele tem essa saída legal, né? Ele consegue encostar ali no Camilo, também no Renatinho. Então, Edu, na minha opinião, taticamente, a Ponte mudou muito pouco. Muda as peças e tomara que dê certo, né? A gente cobrava aí uma mudança radical, né? Eu dizia aí agora no início do Concentração, CH também no seu comentário, porque você faz um losango de meio, povoa um pouco mais o meio de campo, né? Deixa a superioridade ali no meio de campo para você ter mais posse de bola, para você ter uma bola que chegue com mais qualidade. Como é que você jogando com 3 volantes, como é que essa bola não vai chegar à frente? É óbvio que vai chegar à frente. Porque você tem no setor de criação mais peças, você tem no setor de criação mais povoado. Então, óbvio que você, jogando com 3 volantes e apenas um meia, a bola vai chegar com mais qualidade no Camilo, a bola vai chegar com mais qualidade nos homens de frente, né? Não é porque joga com 3 volantes que você vai... o Kleina vai virar defensivo agora. Óbvio que não. Óbvio que não. Então, eu teria feito diferente, mas vamos ver na prática como é que vem essa Ponte. A princípio, Edu, o desenho que eu vislumbro aqui é esse aí que eu acabei de dizer. Já o CH comentando aí, o Lupe, fala uma coisa pra mim, o Apodi jogou ontem pelo Goiás, né? Sim. Fez a sua estreia ontem, jogou o tempo todo, o Goiás acabou... Foi na sexta, né? Na sexta, né? Isso. Goiás ganhou, rapaz, ganhou. A pergunta é a seguinte, eu tô vendo aqui porque hoje, por coincidência, será que eu tô vendo certo, Lupe? A Ponte tem um time feminino, não tem? Tá jogando contra o Vasco neste momento. Olha, então hoje é masculino e feminino, Ponte Vasco. Hoje é uma dobradinha, são 6 pontos em disputa. Eu quero saber se a mulher do Apodi tá jogando na Ponte, Lupe. Já te confirmo agora, Edu. Vamos ver aqui, ó. A escalação tá com a Vitória. Você tá brincando. No gol. A Thaís tá jogando. Também joga de lateral. Quanto é que tá o jogo aí? Diz aí, não. Peraí que agora você me pegou que eu preciso aqui. Não tem importância. O Maicucho desatualizou aqui, eu tava assistindo. Como é que chama a mulher do Apodi? A Thaís. Thaís? Isso. Mas joga do quê? Lateral direita. Você tá brincando, rapaz. Como é que pode? O marido e mulher lateral direito? Imagina os dois. Na hora que deita ali na cama, né? A discussão que não é, viu?
Ó, precisa voltar um pouco mais pra marcar, precisa recompor, precisa dar opção lá na frente, pô. Já imaginou o bate-papo dos dois ou não? É complicado, hein, CH? Os dois na lateral direita. Por gentileza, CH, repita a escalação da Ponte aí, as suas considerações, por favor. Antes, porém, deixa eu ver se o Lupe achou o resultado da Ponte no feminino. Começou 3 horas. Ah, tem 15 minutos só, né, Lupe? Não, começou. Começou às 3, tá com 14. Eu tô vendo aqui no Maicujo. Então. Ih, tá mais atrasado que. Pelo amor de Deus. Você vem com o parcial, tá bom, Lupe? Já. 5 minutos, Edu. 5 minutos. Oi, CH, suas considerações, a Ponte escalada. Podia aproveitar o entrosamento com a esposa para dar dica, né, Edu? Afinal de contas. Deixa eu perguntar um negócio pro Gleger. Dona Juliana tem quanto de altura, Gleger? Mais ou menos. Mais ou menos 1,68, 69. Então, se fosse jogador de futebol, talvez seria goleira ou não. A Juliana? É. Meu Deus do céu. Se jogasse no feminino... Eu acho que a Juliana tem característica de jogar de primeiro volante, CH. Informação. Marcação cerradíssima. Informação, Lupe. Quanto tá o jogo da Ponte aí? 0-0. É Vasco e Ponte feminino. É brasileiro da A2 que fala, né? Isso. Brasileiro feminino A2. Mas tem várias equipes, Vasco, América Mineiro, Red Bull Bragantino, todos nesta série A2. 12 minutos e 30 do primeiro tempo, Vasco 0, Ponte 0. Começou o feminino, daqui a pouco o masculino. São 36 equipes que disputam esse campeonato feminino aí. Ô, CH, por gentileza, pois não, CH? Bom, se a Juliana seria um volante de marcação, a dona Raquel, minha esposa, seria um back de fazenda daqueles bem vigorosos, viu? A marcação é muito, muito firme. Bom, sobre a escalação, qualquer coisa da escalação do Gilson Kleina sem o Paulo Sérgio é melhor, com toda certeza. Agora, eu tenho uma dúvida. O que ele vai fazer, o Lupe não teve acesso, eu não tenho essa informação. Eu tenho a impressão, é tudo teórico, na bola rolando a gente vai ver, que ele vai manter os dois na frente, Moisés e Niltinho, como extremas, e vai colocar o Renatinho ou o Camilo como falso 9. Eu acho. Isso pode variar também, os dois por dentro jogando no 4-4-2, você colocando 2 velocistas na frente. O Gilson Kleina, nos tempos de Palmeiras, na terceira passagem, eu acho, dele na Ponte, ele jogava assim também. Ultimamente ele não estava jogando. O Fabinho Moreno não jogava desse jeito. Era 3 na frente, 2 extremas e um centroavante fixo. Ou pelo menos tentava ser o centroavante, o Paulo Sérgio, que está no banco de reservas. Hoje eu não sei. O que eu tenho a impressão é que esses 2 extremas serão mantidos para fazer o acompanhamento, porque o Vasco, Edu, joga com um espelho mais ou menos do da Ponte. Tem o Léo Matos e o Zeca. O Zeca é um lateral esquerdo que desce. E o lateral direito, o Léo Matos, do Vasco, também. Então eu tenho a impressão que Moisés e Niltinho sem a bola vão acompanhar esses dois. Aí por dentro, talvez o Camilo um pouco mais adiantado, ou o Renatinho, vão fazer a sombra ali nos 2 zagueiros. E o restante é mais ou menos isso que o Gleger colocou. Só vamos saber na bola rolando. E eu acho que ele está certo. Ele está indo para um caminho diferente do Fabinho, porque o que o Fabinho estava fazendo não estava funcionando. Ele tem que fazer algo diferente. Então eu quero dizer que eu concordo. E no lado esquerdo ali, o Rafael Santos, a gente vai ter que observar. O menino, que hoje está no banco de reservas, que é o Giancarlo, ele é bom jogador, mas sabe como é que é, né, Edu? Ele jogou aí umas partidas, mas não passou confiança. Ele é bom menino. Eu acho que com o tempo, ele entrando mais, daqui a pouco pega no breu e vai embora. Mas por enquanto, não. Vamos torcer para que o Rafael faça uma boa estreia. Jogo pesado, jogo difícil. Mas, na minha opinião, o Gilson Kleina faz uma escolha teórica de um caminho bem pertinente, Edu. E hoje, Greg, tá aqui, hoje tá fazendo 20 anos, boas lembranças, né, Greg? Aqui, exatamente hoje, está fazendo 20 anos, quer dizer, uma lembrança pra Ponte, você estava no Corinthians, porque a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil 2001,
É a Olha, melhor Copa do Brasil da Ponte. Em Presidente Prudente. Tá tirografado aqui, 6/6/2001. Olha no primeiro jogo. No 6/6, exatamente 20 anos. Exatamente. Esse jogo foi em Presidente Prudente, Em Prudente. O primeiro foi em Rio Preto. Em Rio Preto. Gleger atuou. Tá aqui, Maurício, mas você entrou depois, durante o jogo. Durante o jogo, Maurício acabou depois se machucando. você, Maurício era... se machucou, Maurício? Acabou se machucando, mas ele sentiu ali um incômodo, acabou saindo, aí conseguiu reunir condições pro próximo jogo. Mas eu entrei nesse jogo aí contra a Ponte. Quanto foi esse jogo aí mesmo? Então, o primeiro foi 2-0 pro Corinthians em Rio Preto e o segundo 3-0 lá em Prudente. Semifinal da Copa do Brasil. Chegamos à final contra o Grêmio. Contra o Grêmio. E eu tenho aqui, só para... O Washington tava na seleção. Isso. Aquele dia nós falamos sobre isso, lembra? Falamos sobre isso. O Washington Mega Massa, atacante da Ponte, estava na Copa das Confederações. Foi convocado pelo técnico Leão. Quantos anos, Edu? Hoje, 20 anos. E o Nelsinho Batista deixou o comando técnico da Ponte, foi correndo para São Paulo. Entendeu? E quem assumiu a Ponte nessa semifinal aqui foi o Marco Aurélio Moreira. 3-0. E aí, olha, depois do jogo, 3-0, o Piar tá aqui, deu declarações polêmicas, né? De que faltou raça por ele. Coitado, o Piar continua uma situação difícil. Tá preso, lá em Limeira, tá preso, né? Continua lá preso, em Limeira. Lamentável. E tem aqui o jornal, Gleger, tá aqui o jornal, aí você tava na final, você não jogou os 2 jogos contra o Grêmio, o primeiro foi 2-2 em Porto Alegre. E no banco. Copa do Brasil. Tava ganhando, o Corinthians tava ganhando esse jogo por 2-0. Você tá brincando. Lá em Porto Alegre. Estávamos ganhando lá em Porto Alegre no Olímpico. Primeiro jogo, 2-0. Final da Copa do Brasil. 2-0. De repente, lembra do Luiz Mário? Jogou aqui na Ponte, Luiz Mário. Sim. Luiz Mário entrou em ação, deu 2 pauladas lá, 2 cacetadas, empatou o jogo. E o Grêmio conseguiu o empate 2-2. E aqui no Morumbi... Foi Morumbi. Ixi, rapaz, teve uma confusão um dia antes, na concentração. Foi aquela confusão, sabe, que teve na concentração. E aí, realmente, não conseguimos segurar o Grêmio, que acabou vencendo uma final lá, aquela final. Tava tudo pronto, Edu, pra festa, mas o time do Grêmio jogou água no chope. E o Marinho, rapaz, você jogou com o Marinho no Guarani? Joguei com o Marinho. Ele fez, acho que, o primeiro gol nessa final. Fez o primeiro gol do Grêmio, né? Exatamente. E depois eu ia jogar na Ponte. O Marinho Grêmio campeão da Copa do Brasil 2001, 3-1, hein? O Grêmio no Corinthians, no Morumbi. Marinho, zagueiro, que fez um gol de bicicleta contra o Gama, jogando pelo Guarani. Você estava no gol nesse jogo lá em Brasília. Exatamente, o Marinho baita de um zagueiro. Você sabia que o Marinho, até o Sub-20, ele era goleiro ou não? Você tá brincando? Marinho. Seria legal um dia o Marinho poder contar essa história. Ele jogava na Portuguesa. Aliás, que bela caneta, hein, Edu? Meu Deus do céu, hein? Sua caneta. Dourada, Que show de bola. Uma lixadinha só. Então, ele até o Sub-20, ele jogava na Portuguesa Santista. Ele era goleiro. Se eu não me engano, ele passou, inclusive, pelas categorias de base do Santos como goleiro. Depois foi para a Portuguesa Santista. E numa transição ali, de repente, ele acabou indo para... Experimentaram ele lá num treino, acho que faltou um zagueiro. Eu não sei, é legal o Marinho poder contar essa história. Faz muitos anos que ele me contou. Inclusive nos rachão, naqueles treinos recreativos, ele sempre ia no gol. E Carlos Alberto Silva falava, quando precisarmos de um goleiro, Marinho vai estar escalado. Vamos lá, Lupe, 16 horas, Majestoso tem Ponte Vasco, repita a escalação da Ponte. 1, Igor Vinhas no gol, na direita 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 4, Juan Renato e na esquerda com a meia dúzia faz a sua estreia com a camisa da Ponte, Rafael Santos. Meio campo 5, Dauan, 18, Leonaldo, 10, Camilo, 29, Renatinho. No ataque 7, Niltinho, e 21, Moisés. Gilson Kleina. Quinta passagem do treinador pelo Majestoso, inicia sua quinta passagem. 0-0 lá no Rio de Janeiro. A Ponte vai empatando com o Vasco e a Thaís, a esposa do Apodi, fez um gol defensivo para a Ponte. Tirou a bola em cima da linha, Edu. Opa, a esposa do Apodi salva a macaca, a Ponte jogando contra o Vasco, hein? Marca aí nos papéis. Marca no papel aqui o jogo contra o Vasco. Onde é que é o jogo mesmo? Deve ser... O jogo é em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. Estão jogando Vasco e Ponte futebol feminino. E a esposa do Apodi acaba de salvar o gol aí em cima da linha, hein? Isso só foi 10 minutos que Maicujo fala pra você, atrasadíssimo, hein? Mas tá com 7 já do segundo tempo, aqui a gente tá com 20 do primeiro. Obrigado aqui, ouvinte 6204. Boa tarde, Edu Ferreirinha, aquele que trabalhava na rádio ou não? Sim,
Nós tivemos um Ferreirinha que trabalhou aqui. E você sabe que o Ferreirinha, depois ele foi para a CBN, é professor de inglês, rapaz. Faz muito tempo que não falo com ele, mas um grande menino, toca violão, canta na noite. Ferreirinha, sensacional. Um grande abraço a ele. Boa tarde, Edu. Seja bem-vindo, Gilson Klein, na 3 volantes. Eu falei aqui, é o Rogério da Vila Marieta. Também concorda aí com 3 volantes. Seria a melhor opção da Ponte. Deixa eu ver quem mais aqui. Pergunta para o Lupe. Se tem verdade sobre o Bambam do Água Santa, se vem jogar na Ponte. Ô Bambam. Bambam não, Edu. Não vem mais? Não tem nem negociação, pelo que eu apurei. Bambam Siebert, né? Bambam Siebert. Paulinho de Sumaré, que falou uma outra mensagem que eu li. Obrigado, viu, Paulinho? Deixa eu ver o que mais aqui. Boa tarde, Edu. Comprei hoje na feirinha do Campo Belo. Olha aqui, o Aldeir, flamenguista, rapaz. Começo de carreira, ficou com a camisa 8. E o Roberto Pinto era a camisa 10. Meu nome é Cleiton Dalacqua. Por favor, mande um abraço para meu pai, Cláudio Dalacqua, que curte muito, muito obrigado. Nosso plantão aqui. Ô, seu Cláudio Dalacqua. E o filhão Cleiton Dalacqua. Somos do bairro Jardim Indianápolis. Um grande abraço com muito carinho pra vocês, viu? Edu, já imaginou a poder falar com a mulher? Opa, deixa eu ver. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Aí, Deixa pra lá, Edu. deixa pra lá, Edu, deixa pra lá. Oi, Lupi. Informação importante, 23 minutos da primeira etapa. O jogo entre Vasco e Ponte está paralisado. O motivo... Marimbondos. Isso é exótico, é diferente. Baita informação, hein? Campeonato feminino lá em Nova Iguaçu, rapaz. Mas o que marimbondo com homem, senhor José, já é uma covardia. Com as meninas e tal, mas o que é isso? Aí não dá, né? Não tem jeito. Teve uma vez eu tive num jogo, se eu não me engano foi no Serra Dourada. Nós tivemos problema com o marimbondo também, o jogo foi paralisado. Demorou acho que uns 40 minutos para reiniciar a partida. No intervalo, né? Teve um intervalo, a hora que nós voltamos, o juiz pediu a paralisação, demorou uns 40 minutos, teve que chamar o pessoal lá pra tirar lá o enxu... Como é que fala? É do enxu de marimbondo? Enxame. Enxame de marimbondo? Enxame de marimbondo, já pensou? Alô, Charutinho do Parque São Quirino, Rua Moscou, toda a galera aqui, Eduardo Felipe, Daniela, Raquel, André, Alain, João... Alvin e ele, o Fora de Esquadro. Um abraço, Charutinho, e todos vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Boa tarde, Edu. Hoje Macaca vence 2-1, Vanderlei da Vila Santana, que está assinando aqui, muito obrigado. E vai ser 4-1 para Macaca, o ouvinte aqui, final 51-14, não colocou o nome aqui, perguntou sobre o Bambam da Água Santa, mas ele não vem. Boa tarde, Edu, galera da Band, essa Macaca precisa começar e acertar o meio de campo, hein? É por aí que se começa o jogo. É o Leandro de Grassi, do Bonfim. Nosso muito obrigado. Boa tarde, Edu. Silvio de Praia Grande. Vila Guilhermina, Praia Grande, é o Silvio ligado. O nosso muitíssimo obrigado. Os que saíram da Ponte, Lupe. Quem que saiu? Luizão saiu, foi embora. Não conseguiu emprego, Luizão, ainda? Não, ainda não. Luizão. O Barreto foi embora também? Barreto conseguiu emprego no Botafogo, do Rio. Barreto conseguiu emprego no Botafogo... Do Rio de Janeiro. O seu Barreto? Sim. No Botafogo do Rio, rapaz. E seu Yuri, que veio do Botafogo do Rio? Tá onde o Yuri? Lateral esquerdo. Tá na Ponte. Ainda tá na Ponte? Sim. O seu Apodi, ele foi pro Goiás. Isso. O Bruno Michel... Foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Renan Mota. Foi pro Vila Nova de Goiás. E o menino Jefferson, rapaz, pertence à Ponte. Quantas andanças do Gerson, que coisa. Ele vai e volta, vai e volta. A Ponte já emprestou pro Vitória, voltou. Vila Nova voltou. Botafogo, Ribeirão voltou. Ituano voltou. Foi aonde o Jefferson agora? Mirassol. Aliás, ontem ele estreou, eu não acompanho a segunda. Estreou na segunda etapa o Jefferson com a camisa do Mirassol. E tem um detalhe importante, Edu. Sim. O empréstimo da Ponte pro Mirassol do Jefferson é até o final do ano. E ele termina o contrato dele com a Ponte no final do ano. Então, a partir de 2022, o Jefferson fica livre no mercado e a partir deste mês já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Vamos bater o elenco aqui, a gente estava analisando aqui o elenco da Ponte, o goleiro já foi, Ivan, Igor Vinhas, Guilherme, eu anotei errado aqui,
Não, tá certo. Igor Vinhas, o Ivan, Luan e Guilherme. Guilherme, né? Mas Isso. eu tinha um outro. Você tinha o Pedrão que foi para Inter de Limeira. Inter de Limeira. Isso. Lateral direito, quem que você tem aí? Felipe Albuquerque e Kevin. Tá, Felipe Albuquerque. Tá, nossa, só tem 2 laterais. E zagueiro? Zagueiro tem o Ednei, Juan Renato, Rayan e Thiago Lopes. E quem que a Ponte tem de lateral esquerdo? De lateral esquerdo tem o Rafael Santos, o Yuri, que por enquanto segue no elenco, e também o Jean Carlos, que hoje está com a 26 no banco. Volante? Volante tem o Dawan, camisa número 5, que hoje está confirmado no time titular. O Leonaldi, tem também o Marco Júnior e o Vini Locatelli. Agora meia. Thales, Camilo, são os dois. Thales e Camilo só. Tá, e atacante tem bastante, não, Lupe? Tem bastante. Eu esqueci de colocar o Lucas Cândido de volante, perdão. Lucas Cândido, que não está regularizado ainda. Isso. Atacante Richard, que foi contratado. Tem o Josiel, que também foi contratado. João Veras. Pedrinho. Thales. O Thales eu pus no meio, perdão. Niltinho. Moisés. Paulo Sérgio. O Thales não está no banco, né? O Thales teve um desconforto muscular, como eu trouxe a informação, ele era dúvida, foi vetado pelo departamento médico. Mas é um jogador interessante, hein, CH? O Thales não foi ainda muito bem aproveitado. E o que você acha do elenco, hein, CH? E o Thales? O Thales é um jogador interessante, mas o elenco é pobre. Falta muita coisa, na minha opinião, para a Ponte. Eu tenho que usar por base o Campeonato Paulista, que a gente acabou assistindo. Os jogadores que chegaram, na minha modesta opinião, são apostas. Eles podem virar realidade. Pode acontecer, como aconteceu com muitos. E também aconteceu muitas decepções também. Ao longo dos últimos anos, a gente viu quantos jogadores não deram certo. Então, a gente torce para que dê certo. Mas, por enquanto, nesse estágio, a Ponte, para mim, precisa de 2 zagueiros. Laterais a gente precisa ver na prática, mas como é difícil no mercado, precisa ter oportunidade para contratar, não é fácil. Então a Ponte começa de uma maneira ok nas laterais. Meio campo precisa de volantes de verdade. A Ponte tem projetos de volante, não tem jogador realmente para tomar conta da posição. Precisa de meias. E os atacantes que tem uma quantidade, mas qualidade tem pouco. Edu. Opa, pois não? Jogo parado, um funcionário do Vasco, corajoso, pegou ali um extintor, foi até a caixa de marimbondo, espalhou a fumaça, deu um bicudo na caixa de marimbondo, que parecia um beija-flor. Estamos acompanhando Brasileiro A2 feminino, Vasco e Ponte jogando em Nova Iguaçu também. E daqui a pouquinho, majestoso, tem Ponte Vasco Série B. E nós estamos encerrando o nosso concentração porque ele já está pronto, hein? A Gargantaça de Ouro Bandeirantes para transmitir mais uma, hein? Ponte Vasco, é ele já. O amigo Batistão e nossa grande jornada esportiva final do Concentração. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Aproveite! Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô Campinas, alô Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Majestoso, 27 graus. Daqui a pouco a Ponte estreia na Série B do Campeonato Paulista. Aliás, do Campeonato Brasileiro, a Série B, a Bezona jogando em casa, enfrentando o Vasco. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes! Falamos para a Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte. Aproveite nossas ofertas e viva a sua casa. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. AM 1170 para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando este jogo. Ponte Preta e Vasco, curiosamente os dois times com a faixa transversal à altura do abdômen e também do peito. Daqui a pouco você vai curtir aqui na Bandeirantes. A bola rola às 4 da tarde para Ponte Preta e Vasco. Tem futebol na Bam Bam Bam. E agora as vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Começamos com informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você.
Oi, Batista, boa tarde. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia, perdeu em Santa Catarina para o Brusque pelo placar de 2-1. E a Ponte também vai em busca da vitória para melhorar o seu aproveitamento jogando no Moisés Lucarelli, que por enquanto não é dos melhores. Em 7 jogos como mandante, a Ponte teve apenas 2 vitórias, um empate e 4 derrotas. A grande atração na equipe da Ponte está no banco de reservas. Gilson Kleina reestreia no comando técnico, a 5ª passagem de Kleina pelo Majestoso. Em relação ao time titular, 3 mudanças em relação ao jogo passado. A primeira, na lateral esquerda, Rafael Santos. Foi contratado antes da Série B, estava na Inter de Limeira. Chega para ocupar a vaga do Jean Carlos, que vai para o banco de reservas. No meio-campo, Leonaldi ganha mais uma chance e Locatelli vai para o banco de reservas. E Niltinho retorna ao time. E Paulo Sérgio, que não vive uma boa fase, está entre as opções de Kleina para o decorrer da partida. Informações do adversário falando do Vasco. Como diz o Leonardo Baran, torcedor do Vasco lá no Rio de Janeiro. Informações do time Cruz Maltino, diz aí Lupi. O Vasco, que também não começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu em casa para o Operário pelo placar de 2-0, mas o Vasco vem de vitória na Copa do Brasil. No primeiro duelo da terceira fase contra o Boa Vista, venceu pelo placar de 1-0, gol marcado por Sarrafiori. O Vasco da Gama tem como principal novidade no time a presença do Sarrafiori, que está no time titular, mesmo com a volta do Marquinhos Gabriel, recuperado de uma lesão, mas que está no banco de reservas. Zeca, que foi dúvida durante a semana, também está confirmado entre os titulares. O destaque do Vasco, o capitão, camisa número 14, Germán Cano, 63 jogos pelo Vasco, 31 gols marcados, o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Na atual temporada, são 12 jogos e 7 gols marcados. Opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você também, Batista, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para a Ponte. Tá aí a estreia do Gilson Kleina. Algumas mudanças no time, eu quero dizer que eu concordo. Eu esperava um meio de campo um pouco mais povoado. É claro que nós temos que esperar a bola rolar para ver na prática. Mas o Gilson Kleina já dá uma mexida, já dá uma mudada. Acho que esse é o caminho. Vai enfrentar um time que vem da primeira partida também com derrota, né? O Vasco conseguiu um bom resultado na Copa do Brasil, porém na Série B também vem de uma derrota. Então um jogo importante, jogo difícil para a Macaca, de igual para igual, mas olha, tem tudo, Batistão, para conquistar uma vitória, tem tudo para somar pontos. Eu acho que o mais importante de tudo é o Gilson Kleina iniciar aí com o pé direito a bezona desse ano. Carlos Henrique, o bate pesado, chegando no ar da Bandeirantes com seu destaque inicial. Alô, CH, um abraço, boa tarde para você. Outro Batista, um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O Gilson Kleina começa a partir de hoje a sua 5ª passagem pela Ponte Preta. Uma passagem que tem tudo para ser complicada, mas ele tem experiência suficiente para encurtar o caminho. Ele escolhe um caminho diferente para o jogo de hoje. Ele tira Paulo Sérgio do time e efetiva Renatinho ao lado de Camilo. Como será isso? Só na prática. Mas ele acerta. Ele tira um centroavante que não funcionava e coloca um meia que a gente conhece, que sabe jogar futebol. Troca na lateral esquerda. Promove Rafael Santos e tomara ele faça uma boa partida de futebol. Eu também adotaria 3 volantes, mas gosto dessa, teoricamente, escalação, que a gente só vai ver na prática se vai dar certo ou não. Eu tenho certeza de uma coisa, com a sua experiência e do jeito que a gente conhece o Gilson Kleina, que hoje teremos uma Ponte muito aguerrida e espero também que seja organizada.
E o Guarani está de folga no final de semana, chegando com o destaque do Bugre, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinho. Alô Batista, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Técnico Daniel Paulista segue preparando a equipe do Guarani para o jogo da próxima sexta-feira contra o Náutico. Andrigo, que não participou da última rodada, vetado pelo departamento médico, deverá ficar à disposição do treinador. Rafael Martins está suspenso e Thales voltou a treinar normalmente e também deverá ficar à disposição para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. Sexta-feira, portanto, o Guarani estará em campo e a Ponte Preta também. Guarani 21h30 e a Ponte às 19 horas na sequência da Série B, a Bezona. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batistão, um grande abraço a você, uma honra ser o seu plantão. Tô contente, saber que está cheio de papel na TV, transmitindo sábado à tarde, viu? Fiquei sabendo, viu? Fiquei sabendo. Produção, ó o tabelão aqui, não é fácil não, aqui é mais fácil manusear, você tem os detalhes, você marca o nome do treineiro, você sabe quanto tempo tá invicto. Ó, o nosso WhatsApp é o 97102-1453, tem uma pergunta pro Lupe, o Wilson do Paranapanema. Se o Dadá Dalmonte lá foi pro Goiás, rapaz, se ele não vinha pra Ponte. Aliás, ele jogou na Ponte, não fez nenhum gol aqui, seu Lupe. Não fez e deu um trabalho danado pro Gilson Kleina num churrasco. Resolveu fazer uma live, o Dadá, e disparou cobras e largatos pros torcedores da Macaca. Não vinha pra Ponte, foi pro Goiás. Ele e o Luan Dias. Luan Dias Siebert. O Vanderlei pergunta pra você, onde é que tá o Vanderlei, atacante da Ponte? O Vanderlei passou por uma cirurgia no joelho, continua na Ponte Preta, mas se recupera. Uma cirurgia delicada. Só deve voltar a jogar no final do ano. Alô, Furlan de Vinhedo, Totó, meu ponta direita do Flamenguinho do Cambuí, nosso dente de leite, a gente era feliz, hein, Totó? Um grande abraço, um prazer. E o Ciro Viana diz que vai ser 3-1 pra Ponte. Um beijo para o neto do Ciro Viana, o Pedro. Alô, Pedrinho, neto do Ciro Viana. E pro José Luiz também, o nosso grande abraço, muito obrigado. Olha, a Série A tivemos ontem Atlético Goianiense 2, São Paulo 0. Atlético de Goiás, o terror dos paulistas, hein? E Red Bull 3, Bahia também 3. Ô louco, 3-3, que jogo foi esse? E na Vila Santos 3, Ceará 1. O Marinho ainda perdeu um pênalti. Tivemos hoje pela manhã Fluminense 1, Cuiabá 0. Daqui a pouco às 16, Fortaleza Internacional, América Mineiro e Corinthians no Independência. 18h15 tem Juventude Atlético Paranaense, mesmo horário Palmeiras e Chapecoense. 20h30 na Ilha, Sport e Atlético Mineiro. Na Série B, a segunda rodada começou na terça, Operário 2, Guarani 5. Tivemos sexta, Goiás 2, Confiança 0. Ontem, Londrina 0, Brusque 1, CSA 0, Sampaio Correia 0, Remo 1, Brasil 0, Botafogo 2, Coritiba 0. E teremos às 18h15 no Mineirão, Cruzeiro de Felipe Conceição e o CRB de Alan Al, 2 técnicos que passaram pelo Guarani. 20h30, ressacada Avaí Vila Nova e amanhã termina a segunda rodada com Vitória e Náutico. É o brasileiro da Série B que tem o Brusque líder 6, em segundo Guarani, Botafogo e Goiás com 4, em quinto Remo também com 4 e a Ponte nesse momento, a Ponte é zona de rebaixamento, em Ponte, Cruzeiro, Vasco e Avaí que não fizeram nenhum ponto. Trabalhos técnicos Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi e Sérgio Ricardo. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
qualidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no-breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Elite bacia com caixa acoplada e itens de instalação da marca Selite por R$ 879,90. E tem mais. Torneira para lavatório bica baixa, modelo Basic Selite por R$ 169,90. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Outra vez, toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo de Campinas e do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a hora e a vez da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor.
A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Edirei e 4, Rua Renato. Na lateral esquerda, fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte, meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo e 29, Renatinho. No ataque, 7, Niltinho, 21, Moisés, repetindo a escalação da macaca. 1, Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 4, Rua Renato, meia dúzia, Rafael Santos. 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo, 29, Renatinho, 7, Niltinho, 21, Moisés. No banco, à disposição de Kleina, 12, Luan, 8, Vini Locatelli, 9, Paulo Sérgio, 11, Pedrinho, 13, Thiago Lopes, 15, Marco Júnior, 26, Jean Carlos e 45, João Vera. Bandeirantes. Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu bem. O Vasco da Gama também já está pronto e escalado pelo técnico Marcelo Cabo, com 1 no gol, Vanderlei. Na lateral direita com a 3, Léo Matos. Na zaga 44, Hernando, 36, Ricardo Graça. E na esquerda com a 37, Zeca. No meio campo, 8, Rômulo, meia dúzia, Andrei e 33, o argentino Sarrafiori. No ataque, 11, Gabriel Peck, 10, Morato e o artilheiro, 14, Germán Cano. Repetindo a escalação do Cruz Maltino, 1, Vanderlei, 3, Léo Matos, 44, Hernando, 36, Ricardo Graça, 37, Zeca, 8, Rômulo, meia dúzia, Andrei, 33, Sarrafiori, 11, Gabriel Peck, 10, Morato, 14, Cano. No banco, à disposição de Marcelo Cabo, 28, Lucão, 2, Tenório, 35, Miranda, 45, Riquelme, 23, Bruno Gomes, 55, Michel, 19, Matias Galarza, 31, Marquinhos Gabriel, 7, Léo Jabá, 15, Figueiredo e 17, Daniel Amorim. Arbitragem do jogo. Do Rio Grande do Norte, apita o jogo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro será o árbitro da partida. O assistente 1 é o Jean Márcio dos Santos e o 2, Flávio Gomes Barroca. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Senhores da Ponte, amigos da Bandeirantes, é o jogo da recuperação para os dois. Só que a Ponte tem um aspecto que eu acho que teoricamente faz diferença. O Gilson Kleina conhece a Ponte. Ele sabe das dificuldades nesse momento na Ponte. E eu estou esperando um time, além de mais competitivo, um time mais organizado. Um time diferente do que estava usando o Fabinho. Um diferente com mais toque de bola, com menos ansiedade e um time mais aguerrido. É um jogo complicado, jogo difícil. Teoricamente, a Ponte tem um pontinho a mais que o Vasco por esse aspecto, mas no aspecto técnico não tem tanta diferença assim não. Aliás, o Vasco é um time de jogadores muito interessantes. Esse Cano é bom, esse Morato é bom, esse Gabriel Peck é bom, então é bom tomar cuidado. É um jogo difícil, complicado, mas eu acho que com essa novidade, com Renatinho e Camilo jogando juntos, talvez o Camilo um pouco mais adiantado, possa funcionar. Eu poria 3 volantes, mas eu concordo também com essa maneira de jogar. Espero que a Ponte tenha e coloque em campo uma grande disposição principalmente. E você, Gleger, o que está esperando de Ponte Vasco, Vasco e Ponte? Olha, CH, a expectativa de um bom jogo, né? De um bom jogo de futebol, duas equipes buscando aí a melhor condição dentro da Série B, duas equipes vêm de uma derrota. Eu quero dizer o seguinte, esse time da Ponte,
com essa novidade aí no meio de campo, o Renatinho, ele deve fazer ali uma espécie de atacante, ao mesmo jeito que vinha jogando o Paulo Sérgio, flutuando ali nas costas dos volantes, porque tem essa característica e, na verdade, o Gilson Kleina acerta, porque, primeiro, o Paulo Sérgio não vive um bom momento, e segundo, que o Renatinho, não dá para você colocar o Renatinho, que ainda não está 100% da sua forma física, para ficar marcando o lateral, né, jogando pelo lado. Então ele vem com o Niltinho Moisés e o Renatinho ali um pouco mais à frente, o Camilo na articulação das jogadas. Um ponto para mim que pode ser primordial para a Ponte, as duas laterais desse time do Vasco, Léo Matos e Zeca, são laterais que apoiam muito. Aí sim que mora um ponto de estratégia aí para o Gilson Kleina para tentar surpreender o time do Vasco. O jogo vai começar e quando a bola rola, a Bandeirantes dá um show na voz de Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Moisés Lucarelli. Saída de bola pertence ao time Ponte Pretano, hoje todo de branco para enfrentar o Vasco que vem todo de negro. Estamos acompanhando um minuto de silêncio, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Bola rolando no majestoso, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. O jogo, o time do Vasco domina no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás. Time do Vasco que começou a Série B, a B-zona do Campeonato Brasileiro, perdendo. Léo Matos, ele domina recuando para Hernando ainda mais atrás, toca Vanderlei, bate de perna direito, o goleiro levanta a bola no campo de ataque, Juan Renato vem de cabeça para afastar. A bola sobrou com o Vasco, se manda no campo de ataque, Gabriel partiu lá pela esquerda, vai para cima da marcação, enroscou, mas conseguiu levar, vai para a linha de fundo, o pé canhoto, bateu cruzado, Thales. A marcação vai para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio para o Vasco bater. É o primeiro escanteio no jogo e pertence ao Vasco. Tentativa de cruzamento pelo lado esquerdo. Foi travado ali a tentativa do cruzamento e o Vasco ganhou o escanteio. Quem tá na bola é o camisa meia dúzia, Andrei na cobrança. Andrei vem pra bola para fazer a cobrança, vai, toma posição, arma, aperta a direita. Autorizado, pé direito, cruzou no primeiro pau, a bola desviada, vai para fora pela linha de fundo. Léo Matos tocou nela, ela saiu, é tiro de meta para Macaca bater, Antônio Lupi. Jogada ensaiada, cobrança de escanteio no primeiro pau do Andrei. O camisa número 3, o Léo Matos, acabou chegando, desviando a bola de primeira. Ela foi por cima da meta do Igor Vinhas, que vai para a cobrança do tiro de meta. Juan Renato domina, rola para a lateral, vem Rafael Santos. Lança o jogo na frente para Moisés, ele não conseguiu dominar, a bola escapou lá atrás, sai dominando o time do Vasco no campo de defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Domina pela esquerda o time do Vasco com Zeca. Zeca domina e recua, vem pela meia esquerda. Vasco da Gama tocando a bola lá atrás. Recolhe pelo lado direito, vem para a bola para fazer o passe. Toca de perna direita, Hernando na frente. Ele toca e pega de volta e recua para Léo Matos no campo de defesa. Vai sair jogando lá atrás o time do Vasco. A bola pela esquerda. Domina tentando levar Ricardo Graça. Abriu o jogo lá pela ponta canhota no campo de ataque. Marcação feita, a bola girada em cima da marcação, vem Gabriel, recua, vem pela esquerda, trabalha outra vez o time do Vasco lá atrás no campo de defesa. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região e encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte.
Ele é o Matos, levanta a bola no campo de ataque, chegou bem lá atrás, Rafael Santos para tirar. A bola vai para a linha lateral, cobrança de arremesso é pela direita, vem para a bola se preparando para fazer a reposição. Vai no campo de defesa o time da Macaco, arremesso lateral é para a ponte, Rafael Santos. Falha aí do Rafael Santos, está estreando hoje no time da Ponte Preta, Antônio Lupi. Veio da Inter de Limeira, Rafael Santos tem 23 anos, disputou o Campeonato Paulista, fez 10 partidas e marcou um gol. Rafael Santos foi formado na categoria de base do Cruzeiro, ainda tem contrato com o Cruzeiro, está emprestado para a Ponte Preta até o final da Série B. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Juan Renato saiu jogando lá dentro da grande área, tocando para Rafael Santos, volta no Juan Renato, pressionado pela marcação alta para Igor Vinhas, olha a besteira, a bola sobrou, dominou, Vasco Cano, pé canhoto, bateu para fora pela linha de fundo. É a primeira lambança extraordinária do sistema defensivo, com essa idiotice de sair jogando lá atrás. Uma bola recuada por Juan Renato, escorregou, caiu e Igor Vinhas e o Cano quase marcou, meteu a bola para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E a lambança foi do Juan Renato com o Igor Vinhas. Tentou sair jogando a Ponte Preta, perdeu a bola. Para sorte da Macaca, o Germancano pegou muito embaixo e ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Vinhas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona, estádio Moisés Lucarelli em Campinas, Ponte Preta 0, Vasco da Gama 0. Brasileirão, hoje cedo, Fluminense 1, Cuiabá 0 em andamento, comecinho, América Mineiro e Corinthians 0-0. Um abraço para Sofia do São Bernardo e de Itatiba, ao final 0363, dizendo que vai ser 3-1 para Macaca. 971021493 971021493 é o nosso WhatsApp para você mandar para cá a sua mensagem. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Midal João 303, Jardim Santa Eudóxia em Campinas. E vem aí uma ampla e uma loja realmente espetacular no Ouro Verde. Atenção, Ouro Verde, Cirúrgica Popular chegando, hein? Brevemente, loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas, Cirúrgica Popular. Lá atrás chegou o time da Ponte, saiu jogando errado. Vem, domina, Léo Matos, olha o Vasco. Partiu, levou pro fundo, pé direito, levantou na área. Subiu lá atrás de cabeça para afastar Juan Renato. A bola sobrou no campo de defesa pela direita. Felipe Albuquerque domina, tenta sair. A bola tocou no Zeca, voltou. Felipe Albuquerque recua a bola para Ednei. Atrás para Igor Vinhas, para Ednei. Ele erra o passe e vem de novo Léo Matos pela meia direita. Olha o time do Vasco no campo avançado pela direita, rolou para Morato, para Léo Matos, para Morato, passe errado, chega Juan Renato para afastar. A bola com Camilo foi dominar, apanhou da bola, ela saiu para a linha lateral. Capitão da Macaca protesta, diz que não, mas a bola realmente saiu, é arremesso lateral, é pela direita no campo de ataque, arremesso para o time do Vasco bater. Vem para a bola Léo Matos, autorizado para fazer a reposição no campo de ataque, 7,5, primeiro tempo, 0-0. Bola no campo de defesa, domina lá atrás, vem Rômulo, rolando rasteirinho pela direita na marcação, Camilo Andrei vem para cima dele, gira o corpo em cima da marcação, tocando para Morato, para Sarrafiore, enfiou na entrada da grande área, chega Juan Renato para afastar, Camilo, pegou fazendo o trabalho de pivô, a bola voltou, Moisés tentou o domínio, perdeu, caiu sentado, chega Léo Matos para recuar, toca lá atrás no campo de defesa para Hernando, rolando para Ricardo Graça no campo de defesa,
trabalha, solta o jogo, vem pela direita Andrei, ele recua, vem para o campo de defesa, Hernando trabalha para o time do Vasco da Gama, rola rapidamente para Ricardo Graça, com Zeca, ele domina no campo de ataque, abriu na lateral pela esquerda, ajeita, vem para a bola, tentando a passagem na ponta canhota, vai pro fundo, Zeca, pé esquerdo, cruzou na área, subiu Ednei, afasta, tira, a bola voltou, Morato tentou tabelar, a bola sobra pela direita, vem Léo Matos dominando no campo de ataque, soltando para Sarrafiori, a bola vem pela meia direita, Morato ajeitou na penta canhota, bateu, vai embora, para fora pela linha de fundo, meteu a canhotaça nela, Morato saiu, é tiro de meta para Macaca bater. O Vasco bem à vontade no campo de defesa da Ponte Preta, trocando passes, a bola caiu nos pés do Morato, que mesmo de longe resolveu arriscar. Para sorte da Ponte, ela subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E vem o time da Ponte, lançamento na área para Moisés, chega a marcação, a bola explodiu, vai fora. Vanderlei também estava na jogada, Léo Matos ficou caído e o Vanderlei também desabou, Lupe. Depois de uma bela bola do Felipe Albuquerque para o Moisés, que ganhou na velocidade e acabou concluindo para o gol. Teve um choque entre o Léo Matos e o Vanderlei. Os dois companheiros de time acabaram se chocando. Melhor para a Ponte, que tem escanteio pelo lado direito e o Renatinho já está pronto. O Vanderlei está caído, o jogo está parado. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, eu sigo com o giro do placar. É escanteio para Macaca. Renatinho na batida. A Ponte povoando a área do Vasco. Renatinho, pé canhoto, a bola fechada no primeiro pau para Moisés. Chega a marcação, a bola explodiu, caiu lá do outro lado. É pela esquerda, é o Moisés quem domina. Recolheu o pé direito, mandou pro gol. Vem Vanderlei. De soco para afastar, tira. Eu sigo com o giro do placar. Estádio Moisés Lucarelli, Série B, Abezona, Ponte Preta 0, Vasco 0, Edu. Olha, tem mais dois jogos hoje da Série B, 18h15, Cruzeiro e CRB, às 20h30, Avaí e Vila Nova. Alô Neto, Macaco Vingador. O Wilson do Jardim Miranda pergunta pro Lupe, aquele atacante João Vitor, que veio do Nacional de Portugal, que fim deu, se chegou a ficar na Ponte, se foi embora, se está na Ponte, hein, Lupe? Ele ainda está na Ponte, Edu, tem contrato até o dia 2 de julho, situação indefinida. Um abraço pro Cláudio de Só um minutinho, Edu. Felipe Albuquerque meteu o pé direito, cruzou para Camilo, bateu pro gol, vai embora. Cruzamento perfeito de Felipe Albuquerque na entrada da pequena área com o lado interno do pé direito, sozinho, sem marcação. Camilo estava com o corpo meio desequilibrado, bateu para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vasco bater. Tentou pegar de primeira o Camilo e tinha muito espaço, dava tempo de dominar a bola, olhar para o Vanderlei e botar a bola para o fundo da rede. Tentou de primeira, pegou mal, tiro de meta para o goleiro do Vasco. E eu sigo com você, Edu. Olha, meu amigo, você tem toda a razão, falando demais aqui do Goiânia da Cobra, viu? América Mineiro e Corinthians, primeiro tempo 0-0. Um abraço para o Cláudio de São Paulo, lá da capital, Parque São Domingos, dizendo aqui, viva a Ponte. Rádio Bandeirantes. Bola aberta pela ponta direita, Morato tenta levar em cima da marcação, chega, tira. Juan Renato, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, saiu. E a arbitragem marcou tiro de meta. O Morato deu uma dura incrível no Bandeira. Falou cobras e lagartos, cuspiu marimbondos. Um desespero terrível, ele queria um escanteio, hein, Lupe? E o Morato não é que tinha razão, porque a bola pegou por último no Juan Renato. Ele falou 647 palavrões e não repetiu nenhum. O mais incrível é que você contou
todos os palavrões. Leonaldi domina tentando avançar do campo de ataque, foi aterrado. O árbitro parou, marcou falta. É no campo de ataque, falta para o time da Macaca, falta cobrada. Vem Leonaldi, soltando o jogo para Dauan, dentro do círculo central, rola curtinho pela direita. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Felipe Albuquerque recua para Dauan, metendo a bola de perna direita pela esquerda para Juan Renato. O zagueiro ultrapassa a linha na metade do campo, tenta um passe, deu na defesa, acabou dando certo. Rolou Leonaldi para Renatinho, enfiou para Camilo, para Renatinho, entrou na área. Chega Zeca, bem mais preciso. Tirou, afastou, jogou para a linha lateral. É arremesso, tem pressa o time da Macaca. Lateral cobrado, Niltinho curtindo uma de lateral. Toca a bola atrás da Dauan, devolve a bola na ponta direita, Niltinho. Pé canhoto, cruzou direto pro gol, Vanderlei. Em 2 tempos, pegou firme, sem rebote, Lupe. Niltinho cruzou nas mãos do Vanderlei, né? Cruzamento muito fechado. O Camilo fez até um movimento com o braço, pedindo a bola um pouquinho ali próximo à marca penal. Fácil pro Vanderlei, que fez a defesa. 0-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 9,99, 47, 19,80. Cirúrgica Popular. Dauan meteu uma bola comprida lá pela ponta canhota para Moisés. Correu, chegou, rolou. Léo Matos chega forte. Vai tomar cartão. Rafael Santos foi pro solo. Desabou. Sente a perda, falta para Macaca bater. E o Léo Matos até conseguiu atingir a bola, só que veio com o pé muito levantado, atingiu a bola e também o camisa meia dúzia, Rafael Santos. O árbitro próximo do lance marcou a falta a favor da Ponte Preta e mostrou o cartão amarelo para o camisa 3 do Vasco, Léo Matos. Falta pelo lado esquerdo, vem bola na área do Vanderlei. É essa carrinhada selvagem, né, Gleger? Isso aí é um perigo. Se o pé vem um pouco alto, pode quebrar a perna do adversário, né? Perigosíssimo, né, Batista? Ele disse, eu peguei a bola, né? Nós percebemos aqui na leitura labial, mas tudo bem, pegou a bola, mas o pé lá em cima é perigosíssimo, bem assinalado o cartão. Volta para Ponte, Camilo, pé direito, bateu por cima do gol. Bateu bem com curva, mas a bola não desceu. Ela foi por cima do gol, passou próxima do travessão em tiro de meta para o Vasco bater. Algumas reclamações dos jogadores de defesa que estavam dentro da área queriam cruzamento. Camilo fez um gesto com a mão como que se pegou mal na bola. Vanderlei só acompanhou o tiro de meta para Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, começo da partida, placar de 0-0. Quem começa melhor o jogo em CH? Pouco melhor o Vasco, e é de se entender porque tudo mudou na Ponte, né? Posicionamento, jeito do time sair jogando, composição de meio campo. Algumas coisas são antigas, né? Que é essa bobeira de saída de bola, Juan Renato, Igor Vinhas. A gente mais ou menos conhece essa história, né? Precisa parar com isso, porque eles não têm condição técnica para poder fazer esse tipo de saída de bola. Mas agora parece que a Ponte equilibrou as ações, né? Já chegou com 2 vezes no ataque, uma com o Camilo, outra com o Renatinho. Acho que o jogo agora, nesse momento, está mais equilibrado. Mas a Ponte ainda precisa jogar melhor para efetivamente merecer o primeiro gol ainda no primeiro tempo. E para você, Gleger Zorzin, quem começa melhor a partida 0-0 até aqui, Ponte Preta e Vasco? Olha, Batista, para mim o jogo está muito equilibrado, né? Ambas as equipes buscando o jogo. A Ponte ainda precisa melhorar um pouco na transição, né? Meio campo ataque, o Renatinho está numa função diferente daquela que é acostumado a jogar. Mas é um jogador perigoso. Não pode, como disse o CH, né? A Ponte ficar inventando ali na saída de bola. Dá de mão beijada, dá de bandeja pro adversário. O jogo é perigoso, o Vasco do meio para frente é muito perigoso, muita qualidade, então tem que estar muito atento. Bem ajustadas as linhas e tentar evoluir essas jogadas. Precisa de um pouco mais a participação dos laterais da Ponte, aparecer um pouco mais. O Albuquerque fez aquela jogada lá naquele cruzamento, que o Camilo se domina a bola, ficaria na cara do Vanderlei, e é isso que tem que ter.
pouco mais pelas laterais, para que você consiga ter uma válvula de escape e ter fluido de jogo. E olha, o Juan Renato chegou ali, mas chegou forte, inclusive com o joelho nas partes baixas e salientes do Martin Sarrafiori. Eu me solidarizo com ele, né? Porque aquilo ali é uma dor lancinante. É algo quase que insuportável. Quando ele caiu, ele já levou as duas mãos, segurando inclusive aquela parte baixa e saliente, porque a dor era muito forte. O argentino até berrou. Domina, vem pela direita no campo de ataque, Renatinho conduzindo, levando em cima da marcação, pela lateral da grande área, foi atingido, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. E o Renatinho agora foi muito bem, deu o primeiro drible, viu que tinha espaço, foi um pouquinho mais e foi derrubado, calçado por trás pelo jogador do Vasco. O árbitro em cima do lance marcou a falta, que foi do camisa número meia dúzia, o Andrei. Pelo lado direito, mais uma bola que leva perigo ao gol do Vanderlei. Bola parada pela direita, lateral da grande área, momento de grande expectativa, placar de 0-0. 19 minutos do primeiro tempo. A Ponte vem hoje toda jogando de branco para a batida lá pela direita. Renatinho toma posição, são dois homens na composição da barreira. Barreira com dois, posicionada dentro da grande área. Momento de grande expectativa, Camilo posicionado, Renatinho, pé canhoto, bateu direto em cima da defesa. Léo Matos tocou nela, ela saiu, escanteio para Macaca bater. Segundo escanteio da Ponte no jogo, dessa vez pelo lado direito. Batida da falta do Renatinho. A bola explodiu no Léo Matos e se perdeu pela linha de fundo. Camilo, camisa 10 na bola. Camilo vem pra bola, pra batida na cobrança e escanteio. A bola no quarto de círculo. Pé direito, levantou pra área, passou por toda a extensão da grande área. Moisés pegou, dominou, devolveu pra Camilo. Apanho da bola. Deu na canela dele, ele foi matar. Foi morto pela bola, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Vasco bater. Nesse ataque, só Camilo e Moisés acabaram participando. Camilo cobrou o escanteio lá, do outro lado Moisés ficou com a sobra. Fez o levantamento, o Camilo não conseguiu o domínio. Reclamou com o próprio Camilo, o camisa 10, e tem tiro de meta o Vanderlei. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Vasco 0. Continuem América e Corinthians 0-0. Um abraço pro Mosquito, Neto Henrique lá de Aracaju, mandando um abraço pra vovó Joana, vovó Diná e para o vovô Paulo e outro vovô Adilson. Alô Antônio, Jardim Boa Esperança, Menegildo, diz que vai ser 2-0 Ponte. E o Luiz do Taquaral pergunta, a Ponte continua sem patrocinador? Antônio Lupe vai informar. Sim, patrocinador Master ainda não tem. Tenta uma renovação com a Filco, o contrato terminou no final do Campeonato Paulista. Acertou com uma empresa de água que está patrocinando as mangas e também um patrocinador que tem ali na região do Short. Lá vem o Vasco. Gabriel Peck, ele domina, vem para fazer o cruzamento. Felipe Albuquerque chega pressionando, a bola tocou no lateral, Ponte Pretano foi embora pela linha de fundo em tiro. Escanteado, é pro Vasco bater. É o segundo escanteio do Vasco na partida, a tentativa do cruzamento e o Zeca é quem ajeita a bola. Camisa número 37, é o Zeca na cobrança do escanteio. 22, primeiro tempo, 0-0, vem pra bola o time do Vasco, Zeca, arma perto da direita, ele é destro, joga na lateral esquerda, mas é destro, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, vem de cabeça lá atrás, Dauan pra tirar, mandou pra fora, pra linha lateral, é arremesso pela esquerda, o Zeca vem pra cobrar, está autorizado pro time do Vasco, o time Cruz Maltina ataca neste momento, a Ponte recuada, Zeca vai usar a força do braço,
autorizado para reposição 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Lançamento lá pela esquerda, vem para tirar, afasta Ednei, a bola caiu lá pelo setor direito. Sarrafiore chega pressionando, mas a bola não tocou no Felipe Albuquerque, portanto é apenas tiro de meta para Macaca bater. O Felipe Albuquerque foi muito bem, fez ali a disputa de bola, ganhou e por último ela acabou tocando no Sarrafiore, que chegou a ser oferecido para a Ponte Preta, mas o departamento de futebol avaliou que a contratação não seria necessária naquele momento. E Renatinho dominou, se manda no campo de ataque, rolou centralizado, vem Moisés do corredor, soltou para Niltinho, dominou, rolou atrás da One, pé direito, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, bateu com um chute forte, mas errou o buraco. Enfiou o pé, a bola subiu, saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vasco. Jogada que começou pelo lado esquerdo e foi cair lá do lado direito. O Niltinho recebeu a bola e na entrada da área rolou para o Dauan, que acertou um chute forte, mas pegou muito embaixo. Dauan mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Vanderlei. A sua informação, diz aí Edu Pinheiro. Olha, no Brasileirão, atenção, turma do Cartola, hein? Gol do Fortaleza, gol do Tite. Fortaleza 1, Inter 0, jogo no Castelão, 16 do primeiro tempo. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Dauan, vem para dentro do círculo central, lançamento longo, chega lá atrás para tirar, o time do Vasco já organiza-se no campo de defesa, vem para um contragolpe, bola com Morato pela direita, Leonaldi chega na marcação, Morato cai, reclama, queria uma falta, o árbitro deu a saída para a linha lateral e o arremesso é pela direita para Léo Matos, autorizado, quase 25 do primeiro tempo, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rádio Bandeirantes, AM 1170, Campinas, AM 1270, Ribeirão Preto. Daqui a pouco intervalo inteligente com Edu Pinheiro. Léo Matos, autorizado, demora para repor, agora repõe, toca no fundo, vem lá atrás, faz a proteção, Juan Renato. A bola escapou, saiu, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca Campineira. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região e encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Detalhe no ar. Morato já discutiu com o Leonaldi no lance que iniciou a jogada de ataque do Vasco e agora com o Juan Renato. Tá nervoso o camisa 10 do Vasco, que também chegou a ser cogitado para defender a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Matos domina pela ponta direita, levanta a cabeça, preparou o cruzamento, desistiu de cruzar. Preferiu o drible em cima de Moisés, rolando para Andrei pela direita, ele trabalha no campo de ataque, volta, solta o jogo para Hernando. Hernando ajeita, tenta levar em cima da marcação, vem embora o time do Vasco. Lançamento na velocidade lá pela ponta, ninguém vai chegar, é pela linha de fundo, a bola saiu em tiro de meta para Macaca e atenção torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Niltinho dominou, lançou para Moisés, matou no peito, foi desarmado. Léo Matos chegou de cabeça, recuou para Vanderlei. Conferindo o placar do jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso. A Ponte vai empatando o jogo em casa. Ponte Preta 0, Vasco 0. Olha, valendo acesso em Série A3. Jogo da volta em andamento. Voto Poranguense 0, Primavera de Indaiatuba 1. Primavera tá subindo, hein? E no Nicolau Alayon, segundo tempo, Nacional 0, Linense 1. Linense subindo para a Série A2. Alô, Del Vecchio de Jundiaí e o Paulo César do Jardim Garcia. E um grande abraço para o Douglas Taralo. Alô, Douglas Taralo. Muito tempo foi parceiro comercial aqui da Rádio Bandeirantes com a sua empresa de concreto.
e está ouvindo, é ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, Douglão. Alô, Douglão, grande abraço para você. E também o Rodrigo Tomás, personal trainer, está curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço. E aqui vem Zeca, ele domina bem, passa o jogo lá pelo setor esquerdo, o time do Vasco vem pra bola, Ednei na marcação dobrada em cima do argentino Sarrafiori, ele não consegue dominar, é obrigado a recuar lá pela esquerda, Zeca domina, solta o jogo, vem pra Andrei, ele de perna direita tenta o passe, recua quase em cima da risca da metade do campo, Hernando, pela direita para Léo Matos, o lateral, puxa pra perna direita, recua pra defesa, Hernando domina, jogando pra Andrei dentro do círculo central, para Morato, para Cano, pela direita, dominou Cano, abriu na ponta pela direita, vem para a bola, Léo Matos, recolheu, dominou, soltou para Morato, Morato dominou pela direita, vem para Andrei, por dentro, Cano, girou em cima da marcação, em cima dele, chega, tira lá atrás, a Macaca vem na bola da Uan, tentou o Renatinho a saída no campo de defesa, falta nele, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater, foi puxado pela camisa. Poderia pintar um cartão amarelo pro Rômulo, né? Porque ele evitou o contra-ataque da Ponte Preta, agarrou o Renatinho por trás, só que o árbitro levou apenas na vantagem, falta já cobrada. Falta cobrada, o time da Ponte troca passes lá atrás do campo de defesa. Juan Renato com o Ednei, Ednei com o Juan Renato. Ednei domina na zaga central, caminha um pouco, vai em cima da risca na metade do campo, levantou para Camilo, ajeitou de cabeça para trás, era para a chegada do Renatinho. Mas o Renatinho estava muito longe, o Moisés, quando percebeu o que ia acontecer, tentou chegar. Mas também estava a umas 30 léguas de distância e não conseguiu chegar. Chegou primeiro a marcação do Vasco e já sai jogando lá atrás do campo de defesa. Ricardo Graça, rolando para Hernando, finando pela direita para Léo Matos, toca na entrada da grande área, vai lá atrás do campo de defesa, tocando bola o time do Vasco. E aqui na Bandeirantes é tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado, 29 minutos, quase 30, placar de 0-0. Alguém está merecendo um gol aí ou não, hein, CH? Até agora não, Batista. O jogo cai num marasmo, os times se ajeitaram em campo, mais jogando com cuidado e precaução os dois do que arriscando. A Ponte precisa fazer essa bola passar pelo meio campo. Toda vez que ela faz a bola passar pelo meio campo, alguma coisa boa acontece. O jogo até agora está equilibrado e o 0-0 é correto para a partida, Batista. Dauan saiu jogando errado, vem Zeca, pé direito, bateu, foi embora. Para fora pela linha de fundo, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. Dauan pediu desculpa aos companheiros, passe errado nos pés do Zeca, que mesmo longe do gol tentou o chute. Errou. Tiro de meta pro Igor Vinha. E a sua informação na Bandeirantes de Isaia do Pinheiro. Gol do Corinthians. Fábio Santos cobrando pênalti. Primeiro tempo, Independência, América 0, Corinthians 1. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. É um negócio impressionante o que acontece com a Ponte, né? Marcelo Oliveira era o técnico, a Ponte tocava a bola lá atrás. Aí mudou para o Fábio Moreno, a Ponte tocando perigosamente essa bola lá atrás e passando sufoco e inclusive fazendo os pelos dos pontepretanos arrepiarem. Aí chega Gilson Kleina, primeiro jogo, o que a Ponte continua fazendo? Parece que é um elemento invisível que está no estádio Moisés Tucarelli, no centro de treinamento, não interessa o técnico. Pode vir qualquer técnico. A Ponte vai continuar tocando bola perigosamente lá atrás. E vem Niltinho, dominou, pé canhoto, rolou para Camilo. Ele não chegou, Vanderlei chegou com os pés lá atrás para dominar. Uma boa jogada aqui do Niltinho, mas faltou ali agora o Paulo Sérgio. Hein, Lupe? O João Veras. Faltou um 9 ali, né? Vou falar que faltou. O Paulo Sérgio, o CH cai da cadeira, hein? Eu acho que ele deu uma bambeada na cadeira nesse momento. Carlos Henrique, bate pesado, porque o Niltinho ganhou no corpo, os jogadores do Vasco pediram falta e ele rolou pra área. O Camilo chegou todo atrapalhado e ela ficou fácil pro Vanderlei. Segura na cadeira, CH.
O Batista, é a ordem alienígena, pode acreditar. É isso aí, não vai mudar. A modernidade do futebol, né, Batista? Mas tem cada... Tudo bem, eu sou um cara assim, né? Aceito as modernidades, até porque o mundo evolui. Mas tem umas modernidades que são bestas, né? Sem sentido. Aí, já falei aqui várias vezes, o time toca a bola lá atrás, o adversário faz uma marcação sob pressão lá na frente, aí quando percebe que vai perder a bola, dá um chutão lá na frente que não vai produzir absolutamente nada. Então, por que já não dá esse chutão lá na frente? Prefere passar sufoco e, inclusive, na iminência de tomar um gol. E outro detalhe, né? Quando o goleiro joga para o zagueiro, no tiro de meta, o zagueiro devolve para o goleiro devolve para o zagueiro, ele quebra lá na frente. Por que já não quebrou com o goleiro? E olha, o Rafael Santos deu uma entrada forte no Sarrafiore. Cartão, hein? Igualzinho a que ele sofreu lá do Léo Matos, né? Vamos ver se o árbitro vai dar cartão para ele ou não. É aquele carrinho muito perigoso. Se a perna vem alta, pode quebrar a perna do adversário. Ele foi vítima disso. E ele vai lá e faz a mesma coisa. Quer dizer, não dá para entender, né? Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região. Encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 34, quase 35, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Vasco 0, Edu. Brasileirão, hoje cedo, Fluminense 1, Cuiabá 0, primeiro tempo em andamento lá em BH, América 0, Corinthians 1. Alô, Toninho do Matão, alô, Fran, grande Fran. E a audiência internacional, Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, e o Marcel do Canadá. Bandeirantes AM 1170 Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto. Grande abraço para todo o pessoal de Ribeirão Preto. Cartão, a informação. Pro camisa meia dúzia, Rafael Santos. Leonardo dominou, rolou no fundo, Niltinho não conseguiu chegar. Ele encontrou ali pela frente um objeto peludo. Esperou o latido não veio. E aí ele teve certeza que era o microfone de som ambiente da televisão. Pra sorte dele que não era um objeto peludo e que late, né? Porque ali é perigoso. Ficou com o microfone na mão, tiro de meta pro Vanderlei. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E vem aí uma belíssima loja no Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Leonardo domina, vem o time da Ponte, ele atravessa uma bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra para Felipe Albuquerque, para Moisés, serpenteou, pé direito, bateu pro gol, vai embora para fora pela linha de fundo. Com a ponta dos dedos, ele coça as têmporas, porque errou o gol. O chute foi bom, mas ele mandou para fora pela linha de fundo. À direita de Vanderlei, é tiro de meta pro Vasco bater. Depois de uma inversão de bola do Leonardo, do lado esquerdo pro direito, o Felipe Albuquerque deu toque pro Moisés, que tinha espaço e fez o certo. Acabou finalizando, só que pegou mal. Tiro de meta pro Vanderlei. Gleger Zorzin, estamos com 36, sai gol ainda nesse primeiro tempo, hein, Gleger? Batista, tá difícil, né, complicado. Você vê o time da Ponte, esse meio de campo aí, essa última linha da Ponte com o Camilo e o Renatinho, a gente percebe, né, o Renatinho não tem característica de jogar ali por dentro, né, muito congestionado, ele pega a bola, sempre tem um marcando e outro na sobra, fica difícil. Acostumado no 1 contra 1, né, tem mais facilidade o Renatinho. O Kleina precisa fazer alguns ajustes aí. A Ponte está bem postada defensivamente, as linhas estão próximas, um time agrupado, mas precisa ser um pouco mais agudo, né? Precisa chegar um pouco mais.
Tá, assim, no início conseguiu algumas jogadas interessantes, teve aquele lance do Niltinho cruzando ali pro Camilo, que quase ele faz o gol, teve esse chute agora do Moisés. É só ter um pouco mais, adiantar um pouco mais e ter um pouco mais de coragem para jogar no ataque e parar de ficar com esse toque-toque aí atrás, né? Placar de 0-0. Sarrafiore agora há pouco desceu o Sarrafiore no Niltinho. É lance para cartão também, né? O árbitro aliviou, não deu o cartão. O Sarrafiore deu uma pancada muito forte no Niltinho. O árbitro, se continuar assim, vai acabar perdendo o controle da partida, porque o Vasco está abusando. Tá batendo, tá descendo o sarrafo. Arremesso lateral. Felipe Albuquerque vem para a bola para fazer a cobrança. Está autorizado. Levantou a bola pela direita. Camilo toca nela. Vem lá pela ponta direita no campo de ataque. Renatinho gira em cima de 2 na marcação. Volta no Camilo. Camilo girou, escapou no primeiro, mas não escapou do seguro. Uma marcação tripla. Difícil para passar. A bola foi para a linha lateral. Não chegou a sair. Saiu sim. O árbitro deu a saída e é para Ponte Preta. Felipe Albuquerque cobra, recua pela direita, vem na bola dominando lá atrás o time da Macaca. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Vem Niltinho para Moisés, falta nele. É falta pela meia esquerda, falta para Macaca bater Antônio Lupi. E mais uma falta do Morato, que chegou por trás do Moisés, atingiu o pé de apoio na frente do árbitro. Morato mais uma vez reclamando com os companheiros. Falta perigosa para a Ponte Preta. Camilo ajeita as meias e é ele quem vem para a bola. 39 minutos passados, primeiro tempo, Rádio Bandeirantes, o som da bola. Vem pra bola para fazer a cobrança, falta pela meia esquerda. Camilo, pé direito, levantou na área, passa por todo mundo, vai embora. Juan Renato chegou fechando lá no segundo pau, mas a bola passou e não tocou em ninguém. Em tiro de meta para o Vasco bater. Não foi uma cobrança de falta tão forte. O Camilo tirou o peso da bola no segundo pau. O Juan Renato na velocidade tentou chegar, mas não conseguiu. A bola não pegou em ninguém. Tiro de meta para o Vanderlei. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, primeiro tempo. Depois desse ataque, vem embora o time da Ponte, bem aberto pela ponta canhota. Camilo recolheu, inverteu o jogo da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Para Felipe Albuquerque, dominou e soltou para Dauan. Dauan dá um giro em cima da bola, volta pela direita. Vem o time da Ponte com Leonardo. Ele bate, ele perto da direita, soltou no fundo do campo para Niltinho, pé canhoto, cruzou na área, em cima do Léo Matos. A bola sobra no campo de defesa, vem Morato, rola e olha o contra-golpe rápido pela esquerda, Gabriel Peck, ele partiu em cima da marcação, parou, fez o break, dominou, rolou, chamou, Zeca vem atrás com o pé direito para fazer o passe, gira, vem por dentro, Rômulo vem dominando na bola para fazer o passe, lançou lá pela ponta direita, passe errado, endereçou o Léo Matos, ela saiu. Conferindo o placar na Bandeirantes. 41, primeiro tempo majestoso. Ponte Preta 0, Vasco 0, Edu. Brasileirão, hein? Primeiro tempo de América Mineiro 0, Corinthians 1 e Fortaleza 1, Inter 0. Na Série B, 18h15 tem Cruzeiro e CRB. De Rio Claro, Paulo Agus, o Gaudêncio Sepúlveda de Valença no Piauí e o Ronaldão de Campinas. Domina o time da Ponte, vem com o Niltinho aberto pela ponta canhota, ele rola atrás para Leonaldi, para Dauan, volta no Leonaldi, soltou de novo para Niltinho pela esquerda, ele não evolui, prefere o toque recuado para Juan Renato, ele troca a bola de lado, vem pela direita, saindo lá de trás, Ednei, de pé direito para Camilo, deu um toque sutil na bola para Renatinho, rolou, soltou, vem na bola Moisés, pé direito, bateu! Defendeu Vanderlei, uma bola cruzada, Moisés bateu, uma bola forte, tocou nela, com o braço direito, a palma da mão, mandou para fora,
ela saiu por pouco, por muito pouco, a Ponte não abre o placar do jogo. Eu tive a impressão que o Moisés tentou cruzar, só que ela ganhou um efeito, foi pro meio da área e o Vanderlei, com uma espécie de manchete, mandou a bola pela linha lateral. Quase o Moisés, no final do primeiro tempo, abre o placar para Macaca. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rocha Autopeças há 28 anos. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola parada, 43 do primeiro tempo. Campo de ataque, falta para Macaca, Antônio Lupi. A falta do Rômulo em cima do Moisés. Frontal ao gol do Vanderlei, só que de muito longe. Ele coloca 2 jogadores na barreira. Tá o Camilo por ali, o Dauan também, que pega forte de fora da área. Mas tá com pinta de que vai ser o Camilo. Camisa 10 na cobrança e pelo visto vai direto. Falta para Macaca bater. Camilo. 3 na barreira, Camilo partiu, pé direito, bateu pro gol, espalma Vanderlei, reboteada, a bola sobrou com o Juan Renato, domina pro time da Macaca, recua lá pra dentro do círculo central, vem pra bola, bate de perto à direita, Ednei rolando lateral pela direita, vem pra bola Felipe Albuquerque, pra Ednei, pra Leonaldi, ele domina, chega a marcação por trás, ele recua, chama de novo lá, vem pela direita no campo de defesa, trabalha Ednei, recolhe, levou na peta direita para fazer o passe, levantou para ninguém, Zeca tira de cabeça, a bola sobra com o Vasco que arma o contragolpe, lançamento para ninguém também, Morato tentou, a bola chega lá atrás, Juan Renato para tirar da entrada da grande área, pela esquerda, Rafael Santos domina, sai para o jogo, lançou no ponto futuro, partiu pela esquerda, vai para lá, Leonaldi, chega para tirar, Hernando mandou para fora pela linha de fundo, Gleger Zorzin, aquela defesa ali do Vanderlei, chute, cobrança de falta do Camilo. Olha, o Batista, tô achando o Vanderlei meio esquisitão, né? Bola fácil dessa para segurar, espalmou ela, não entendi, teve um outro lance lá no início do jogo, ele deu um soco na bola também, tava sozinho. Tá meio estranho aí o Vanderlei, é bom os atacantes da Ponte aproveitar e bater no gol, que às vezes tá sem confiança, né? O Vanderlei, ele é muito bom goleiro, hein? Tecnicamente falando, mas hoje parece que tá meio sem confiança. Mais um. Falta para Macaca, é pela esquerda no campo de ataque, vem Niltinho para batida, partiu, meteu o pé canhoto, Niltinho levantou na área para Juan Renato, falta. O árbitro parou, marcou. E assim que a bola parar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Sim, o que será? E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Que bom! E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Telha Norte. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Ponte Preta 0, Vasco 0, vem aí, intervalo inteligente aqui na Bandeirantes, Edu Pinheiro, diz aí Edu. Vamos ver quem é que vai falar, Sidão do Proença, a Ponte mudou muito, os jogadores já entram cansados, sem vontade, Camilo e Moisés já estão cansados. E o resto não joga nada. Sidão do Proença, você sempre foi tão positivo, Sidão, pelo amor de Deus. Lupe, intervalo 0-0. E lá no Rio de Janeiro a Ponte perde no futebol feminino, Edu. Vasco vence 1-0, 28 minutos e 15 segundos da etapa final. Macaca no duelo contra o Vasco no masculino empata 0-0. Lá no Rio, futebol feminino Série A2, Vasco 1, Ponte 0, Edu.
O final 21-31 está faltando o Paulo Sérgio. Olha aqui, vocês tomem um jeito, viu? Alô, Val, Ney Matheus do CDHU São Martim, o Gustavo do Jardim Flamboyant. Nosso muito obrigado. Intervalo lá no Independência, Brasileirão, América 0, Corinthians 1. Gol do Fábio Santos cobrando pênalti. Pela manhã, Fluminense 1, Cuiabá 0. Segundo gol do Fortaleza. No Castelão, Fortaleza 2, Inter 0, não tenho ainda o nome de quem marcou, mas fica aqui, já sai o nome. Na Série B, 18h15 tem Cruzeiro e CRB, 20h30 tem Avaí e Vila Nova. CH, não teve muita emoção, hein? Ponte atacando pro gol de entrada, deixa eu ver, comecinho de jogo teve uma lambança aí, uma bola recuada pro Igor Vinhas. Uma bola do Renato recuada, olha, Vasco pegou, quase fez, no mais o Vasco, não me lembro nenhuma finalização. E a Ponte com o Camilo, né? Camilo tentou matar 2 vezes, gente. Ô, Camilo, um cruzamento aí do Felipe Albuquerque, Camilo desperdiçou. E a outra foi tentar dominar e a bola saiu pra fora, foi o que restou da Macaca, CH! Diante de todas as modificações, diante do técnico novo e mudou o jeito do time jogar, eu acho que a Ponte chegou mais próxima de fazer 1-0 do que o Vasco. O senão do primeiro tempo foi aquele nheco-nheco de saída de bola lá, que aquilo ninguém suporta mais. Eu espero e tenho esperança que o Gilson Kleina tire isso. Eu acho que quando ele tirar o Juan Renato do time, isso vai diminuir. Eu tenho a impressão. Porque o que o Juan Renato gosta, ele e o Igor Vinhas, de fazer a torcida passar nervoso, é um negócio gigantesco, não é? Então, a Ponte não tem zagueiros e não tem goleiro que saiba jogar desta maneira, pressionar de sair jogando. O melhor é dar um bico lá na frente. Mas não adianta, eu já perdi a esperança de alguém tentar convencer o Juan Renato que ele não tem condição de fazer isso. Ele acha que tem, mas ele não tem. A Ponte fez um primeiro tempo razoável. Eu até esperava mais dificuldade. Tem uma coisa ou outra que tem que ir se ajustando. A torcida tem que ter um pouco de paciência, porque é o primeiro jogo do Kleina. E se eu não tiver enganado, posso estar enganado, isso é teórico, que normalmente no vestiário o Gilson Kleina mexe os pauzinhos, o time volta melhor. Ele tem essa característica, ele enxerga o jogo, não é? O problema é que ele não tem tanto material humano para poder mudar tanto o histórico da partida. Então, se eu fosse votar ou dar uma nota de 0 a 10 para a Ponte no primeiro tempo, eu daria um 5,5. Não achei desastroso, não. Eu vi bastante coisa legal. Os 2 laterais estão bem seguros. O lateral esquerdo, o Rafael, começou um pouco inseguro, mas depois se acertou. O menino, eu estou falando na marcação, tá, gente? Tá faltando muito no apoio, falta o jogo aproximado, falta muita coisa. Mas essa dificuldade, ela passa pela saída de bola equivocada, que a Ponte não tem com os seus zagueiros, e ela não tem saída de bola com os seus volantes. O Leonaldi marca bem, mas a bola também não tem influência no pé dele. E do Dauan a gente já conhece, né? O Dauan, se ele tivesse mais 10 centímetros, ele seria zagueiro, não é? Então, a bola precisa passar, ela precisa chegar para o Camilo ou para o Renatinho, para sair alguma coisa boa. E saiu, né? Você vê nessas bolas invertidas, e o Vasco demonstrou para mim no primeiro tempo que tem problema de cobertura dos seus zagueiros. Você sabe essa bola invertida que sai do lado esquerdo e ela vai espetar do lado direito no costado da zaga? O Camilo dominou 2 bolas dentro da área, com possibilidade de fazer o primeiro gol. Então, a Ponte, para mim, jogou melhor, um pouco melhor que o Vasco. Evidente que precisa melhorar a performance do time no segundo tempo. Vamos ver se com a intensidade, com a conversa com o Gilson, o time volta de outra maneira e tenta. Mesmo que ganhando de um placar magro, mas nesse jogo, para mim, o mais importante é o resultado positivo. E esse resultado positivo é a vitória, Edu. Olha, o segundo gol do Fortaleza foi do Robson, hein? Fortaleza 2, Inter 0.
Boa tarde, Edu. Estou gostando do Leonaldo no meio, Camilo no ataque. Melhoramos. Assinado Pedro Pereira do Jardim dos Oliveiras. Intervalo 0-0. A Ponte joga com Igor Vinhas, Felipe Albuquerque, Ednei, Juan Renato e Rafael Santos fazendo a sua estreia lateral esquerdo que veio da Inter de Limeira. Dauan, Leonaldo e Camilo, Niltinho, Moisés e Renatinho. Já, Gleger Zorzin vai opinar. A Ponte, repito, atacou para o gol de entrada. Intervalo, Ponte 0, Vasco também 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Gabinete para banheiro com Cuba modelo Irazu Roca a partir de R$ 789,90. E tem mais. Porcelanato Prime Bege 83 por 83 em Cepa por apenas R$ 64,90. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Tem futebol na Bam Bam Bam. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Jorginho, olha, só pra você opinar, 2 lancinhos rapidinhos, quer ver? Vamos lá. Ô, Alexandre, o lance 2, quer ver a opinião do Jorginho? O que aconteceu com o Camilo, Jorginho? Cruzamento do Felipe Albuquerque. Vamos ver se o Jorginho lembra desse lance aqui. Vamos lá. Só um minutinho, Edu. Felipe Albuquerque meteu o pé direito, cruzou para Camilo, bateu pro gol, vai embora. Cruzamento perfeito de Felipe Albuquerque na entrada. Rapaz, e aí, Jorginho? Lembrou? Lógico, claro que eu lembrei. Foi um lance importante aí, bela jogada do Felipe Albuquerque, né? Aliás, a Ponte precisa ter um pouco mais a presença dos laterais no ataque. Disse isso durante toda a primeira etapa. Aí nesse lance, o Camilo é um jogador experiente, né, poxa vida, já a bola passou ali entre os zagueiros, era só ele dominar, né, sabe aquela dominada já que você ajeitando pra frente e tirar do Vanderlei. Ele, claro, muita qualidade o Camilo, às vezes acredita muito no potencial, né, muita confiança, eu vou bater de primeira que já surpreendo até o goleiro. Mas o ideal seria ter dominado a bola, inclusive o Lupe disse isso, né, olha, se tivesse dominado, facilitaria muito. Eu também concordo. Acho que faltou ali um pouco de calma pro experiente Camilo para fazer o gol, Edu. E o lance 3 aí, Alexandre, lance 3, 42 minutos, o Moisés, não sei se ele tentou cruzar ou chutar, mas o goleiro do Vasco toca, sai lá pra lateral e o lance foi esse. De pé direito para Camilo, deu um toque sutil na bola para Renatinho, rolou, soltou, vem na bola Moisés, pé direito, bateu! Defendeu Vanderlei! Então, Zorzinho de algum agora, tentou chutar ou cruzar? Não, ele tentou cruzar. Foi cruzar. E aí o Vanderlei fez o movimento correto, jogou a bola, inclusive a bola saiu lá pra lateral. Mas a Ponte tá conseguindo chegar, né, Edu, ali pelos lados, né? Chegou com essa aí com o Moisés, mas chegou o Moisés em algumas saiu, outras. Né? Ele trocou de lado, né? Trocou de lado, trocou de lado com o Niltinho, porque né? Você tem lá Niltinho, você tem Niltinho, o Leonaldo e o Moisés, fica ali no trio. Não, é Niltinho, né? Camilo, Renatinho e o Moisés aberto lá pelo lado direito. Ele trocou de lado, né? Ele costuma jogar pelo lado esquerdo. Hoje ele trocou com o Niltinho. O Niltinho vinha jogando ali pelo lado direito. Mas eu acho que tá dando certo, né? Você vê o Niltinho conseguiu evoluir algumas jogadas. Inclusive teve uma hora ali nesse último cruzamento do Niltinho que o zagueiro acabou afastando ali. Mostrou o Kleina, né? Falando pra ele, ó, levanta a cabeça mais pra trás. Porque aí você não tem um homem da referência. Você tem 2 jogadores, o Camilo é um jogador que vem de trás, o Renatinho tenta algumas jogadas ali, principalmente flutuar ali nas costas dos volantes, à frente dos zagueiros, mas você não tem o cara lá no meio dos zagueiros. Então, para essa bola, a hora que você ganhou ali do lateral, invadiu a área, realmente tem que levantar a cabeça e os caras estão vindo de trás, né? Faltou aí pro Niltinho. Teve uma que ele deu ali no Camilo, a bola desviou antes, né? E o Camilo não conseguiu alcançar,
Mas eu tô gostando dessas jogadas da Ponte. Como eu disse, se tiver um pouco mais a presença dos laterais, o Felipe Albuquerque lá pelo lado direito, né? O Rafael Santos, que tá jogando bem, hein? Rafael, né, teve alguns lances ali e tal, mas defensivamente falando, muito bem postado, jogador com categoria, saída de bola interessante. Então, é os lados. O meio tá muito congestionado, tá muito fechado ali. Aí você percebe a dificuldade que tá tendo o Renatinho para jogar ali por dentro, né? Quase não pegou na bola. Por quê? Porque tem muita gente e ele é acostumado com o espaço, né? 1 contra 1. Tá difícil, mas na minha opinião, viu, Edu? O Kleina precisava forçar um pouco mais a saída dos laterais, claro, com cautela, né? Mas adiantar um pouco mais as linhas também para tentar surpreender o Vasco. A Ponte, na minha opinião, pouquinha coisa melhor que o Vasco nesse primeiro tempo. Olha, gente, Edu Braz foi que disse aqui. Alô, Edu Braz, a Ponte precisa tocar a bola, gente, ir pra frente, muito toque pra trás. Juan Renato, não tá legal. Chuta pra frente, zagueiro sem técnica, afunda. O CH, e a Ponte 0x0, hein, gente? 0x0 intervalo, CH. Vamos lá, não sei como é que você está, mas é o seguinte, hein? A Ponte não tem muita opção de banco, hein, gente? Olha, Vini Locatelli... Não tem. Super bem. Hã? Tô super bem, tô tranquilo. Não, é que ele achou, o CH, que você estava lanchando. Tem que tirar o índio. Eu lembrei daquela, sabe? Mas... Não tô não. O que acontece? Olha o banco da Ponte. Luan, goleiro, tudo bem. Vini Locatelli, volante. Paulo Sérgio, aquele, atacante. Pedrinho, atacante. Thiago Lopes é menino da zagueiro, se não me engano. É isso, Marcos Júnior, volante veio de São Paulo. O Jean Carlos, lateral esquerdo. E o João Veras, atacante. Não tem pouca opção, né, Edu? Pouca opção mesmo. Assim, normalmente jogando em casa, né, a grande maioria dos técnicos levam mais jogadores, mais opções aí. Pouca opção pro time da Ponte aí, pro Kleina tentar mudar a história do jogo. Mas eu acho que eu não mexeria, não. Acho que tem que manter aí o mesmo time. Gostei do primeiro tempo. Gostei sim. Gostei da postura defensiva. Claro que tem esses erros aí. É uma bobagem, né? Eu não dei a minha opinião, mas poxa vida. Naquele lance lá, pô, Igor Vinhas também, né, meu? Tá, os caras já estão fazendo errado. E aí a responsabilidade vai estourar em quem se toma o gol? No goleiro, pô. Dá um bico na bola. O Igor Vinhas quer dominar... Às vezes acha, né? Ele tem características. O Igor Vinhas joga muito bem com os pés. Ele tem essa. Mas assim, não precisa, né? Tá pressionado, pô. Tá pegando um time que ofensivamente tem qualidade. Então, pra que correr riscos? Pra que ficar com esse toque-toque aí? Não vai adiantar absolutamente nada. Mas a gente precisa ter maior posse de bola. Mas pra que isso? Precisa ganhar o jogo, né? Precisa ganhar o jogo. O scout não vale nada. O que vale é bola na rede. Oi, CH. O que ele deve fazer, e eu também faria isso, que a hora que o Renatinho cansar, colocar o Veras no jogo. Aí o Camilo volta por dentro e o Veras fica como referência. Eu acho que a única coisa que eu observo no banco de reservas, respondendo a tua pergunta, que pode trazer uma maneira diferente de jogar, por exemplo, ou acrescentar alguma coisa, teórico, hein? Pode até piorar. Mas o Veras, Paulo Sérgio, por favor, hein? Por favor, não. Então o Veras é uma opção interessante, caso ele queira aí dar uma mexida no time no segundo tempo. Olha, bateu aqui, chegou aqui, CH, um zap aqui, é o 201860, sobrenome Galo. Esse é o jogo pro João Veras, a defesa do Vasco está tonta, tá vendo? Concordando aqui com o CH. Cadê o Vanderlei? Vanderlei já explicou o Lupe. Vanderlei teve um problema aí de cirurgia, recuperação, não está inscrito para esse Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ter mudança, Lupe? Vai começar o segundo tempo. No Vasco muda 7. Léo Jabá e o 55, Michel. Léo Jabá é atacante, o Michel é volante. 55 veio do Grêmio. Ele vai reestrear com a camisa do Vasco. Daqui a pouco informa as Não, já. 10. Está indo embora o Morato e está entrando o Léo Jabá com a 7 no Vasco. E o Rômulo, o Michel, camisa número 55, entra no lugar do 3, do Léo Matos. Léo Matos está fora e o 55, Michel. E tem mais uma, hein? Vai vir mais uma no Vasco, Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, só que ele não sabe no lugar de quem que ele vai entrar, Edu. Ele olha, tá gente, o Vasco ali, tocando 3, hein? 3 de uma vez só. Agora vai arrumar a placa lá o árbitro, eu já informo. 33, Sarrafiori, tá indo embora
e o Marquinhos Gabriel com a 31 tá no jogo. 3 mexidas no Vasco, nenhuma na Ponte. Olha o Vascão, rapaz, mexendo também. O Vasco também não chutou uma, hein? Não chutou uma, teve um erro na defesa da Ponte, né? Teve um erro, né? Meus amigos, vai começar no segundo tempo, por enquanto Ponte 0, Vasco também 0. A Ponte agora atacando para o gol da Fepaz, aí para o show continuar. É ele mesmo! Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. E vem o time do Vasco, bola adiantada, vai embora, primeiro toque do Léo Jabá, adiantou, mandou pra fora, bola rolando, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Placar de 0-0 no estádio Moisés Lucarelli, repetindo alterações no Vasco, Antônio Lupi. Léo Matos, camisa 3, foi embora, 55 Michel tá no jogo, Sarrafiore com a 33 ficou no vestiário, 31 Marquinhos Gabriel tá no jogo e o Morato com a 10 também ficou no vestiário e o 7, Léo Jabá tá no jogo. E na Ponte alguma alteração? Não, a Ponte é a mesma do primeiro tempo. E aqui uma mudança tática, né? O Zeca vai para lateral direito. Esse Michel, aí 55, que entrou, já está aqui na lateral esquerda. Placar de 0-0. Estamos começando o segundo tempo. Vamos lá, rapidamente. Ô Gleger, você mexeria no time da Ponte ou não? Não, Batista, não mexeria. E para você, CH, mexeria? Não mexeria. Domina o time do Vasco, vem lá pela ponta direita, Marquinhos Gabriel, recolhe, domina, puxa, vem pra dentro, o árbitro parou, marcou uma falta do Marquinhos Gabriel. Falta lá atrás no campo de defesa. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Detalhe no ar. Um pouquinho mais do Michel, que acabou entrando no Vasco, ele está estreando com a camisa do time carioca. Ele tem 31 anos, estava no Fortaleza, mas teve muitos jogos pelo Grêmio. É um jogador experiente, 31 anos. Domina o time do Vasco, vem pela direita no campo de ataque, Léo Jabá. Vai em cima da marcação, vai pro solo, reclamou de uma falta, Zeca. Pé direito, cruzou na área, Juan Renato vem de cabeça, tira, completa, Dauan. Bola com Moisés, ele domina, gira para escapar da marcação e recua para Dauan. Ele vem manobrando a bola no campo de defesa, ele perto da direita, soltando para Ednei. Por elevação, tentou passe ruim. Chegou Gabriel Peck, tentou levar. O árbitro parou, marcou falta do Dauan. Peck está no solo, o árbitro não dá o cartão, mas adverte verbalmente o camisa 5 da Macaca, Lupe. O Dauan, ele, para proteger a bola, levantou demais o braço e acabou atingindo ali o cotovelo, a boca do Gabriel Peck, que ficou caído, e o árbitro marcou a falta a favor do Vasco. Foi até bonzinho o árbitro com o Dauan, porque realmente ele deixou o braço no rosto do camisa número 11 da equipe carioca, que tem falta. Camisa número meia dúzia, o Andrei na bola. Andrei vem pro time Cruz Maltino pra batida. Autorizado, meteu o pé direito, suspendeu na área. Subiu lá atrás, Juan Renato de cabeça, tira. A bola vai à linha de fundo, mas conseguiu evitar a saída lá atrás no campo de defesa. A defensiva da Macaca caiu aqui atrás no campo de defesa. Vem o Jabá, domina Léo Jabá, recua, toca Zeca. Zeca recebe, recua para a entrada da grande área, para o goleiro Vanderlei. Levanta a bola de perto da direita, responde Dauan, a bola volta, sobra pela direita. Trabalha tentando levar, vem na bola no campo de ataque, Cano abriu lá pelo lado direito, Marquinhos Gabriel. Ele faz a movimentação, chega a marcação, ele recua, toca no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás outra vez o time do Vasco. Recomeça pela esquerda, vem para a bola, Michel para fazer o passe, levantou lá na linha de fundo para ninguém do Vasco.
apenas veio policiando o setor. O Felipe Albuquerque deixou a bola sair em tiro de meta para Macaca bater. Fácil ali a bola do camisa número 2, o Felipe Albuquerque, só protegeu porque o jogador do Vasco nem correu em direção à bola. Tiro de meta para o Vinhas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Olha pra fora, arremesso lateral, Felipe Albuquerque vai cobrar. 4 minutos e meio, etapa final, placar de 0-0. Lateral da Macaca, faz a cobrança, toca para Camilo, Camilo para Niltinho, para Camilo, volta a bola pela meia direita, Moisés atravessa numa boa visão, a bola lá do outro lado pela esquerda. Esforço, Rafael Santos derrapou, pegou pé canhoto, cruzou na área. Não sei se ele cruzou ou chutou pro gol, mas a bola foi pro gol e o Vanderlei pegou. Acredito que foi a primeira opção. Fez o cruzamento, muito forte, nos braços do Vanderlei. Domina Leonaldi, ele vem no campo de defesa, recolhe e recua, chama pela direita. Trabalha o time da Macaca lá atrás na marca de 5 minutos passados do segundo tempo, placar de 0-0. Vem pra bola, lançamento no campo de ataque lá atrás, já retoma o time do Vasco. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Subiu a informação. Atenção, hein? Acesso para a Série A2. Acabou. Voto Poranguense 0, Primavera 1. O Primavera subiu para a Série A2. Acabou. Nacional 0, Linense 1. O Linense sobe e volta para a Série A2. Legal demais, hein? Primavera de Indaiatuba. Primavera já teve, inclusive, amigos nossos, né, que comandaram no passado. Primavera, Eli Carlos, que Deus o tenha, já falecido. Comandou uma época lá o Primavera. Lá também iniciou a carreira de treinador o Estevan Soares. Grande Estevão. Ele foi zagueiro e começou a carreira de treinador lá no Primavera. Parabéns ao Primavera, portanto, vai disputar a Série A2 no ano que vem. Marquinhos Gabriel, ele domina, prende o jogo lá pela ponta canhota. Rola um pouco mais atrás, vem pela esquerda, Andrei dominou, fez o giro em cima do Niltinho. Recebe, recua, toca, vem pra dentro. Zeca dominando dentro do círculo central. Soltando pela direita para Hernando, abrindo na lateral pela direita, Léo Jabá. Deu um toque por dentro, veio para Léo Jabá, buscou o fundo. Acabou o campo, ele caiu lá em cima da placa de propaganda e sentiu. Sentiu, tá caído, tá todo esparramado, mais esparramado do que sorvete na chapa de hambúrguer. E ele não conseguiu fazer o freio, né? Acabou atingindo a placa de publicidade. Sentiu o Léo Jabá, mas tá tudo bem com ele. Tem escanteio pro Vasco. Zeca na bola. 7 minutos, etapa final, 0-0. Zeca partiu, pé direito, levantou na área, Michel tentou de cabeça, pênalti. Penalidade máxima. Bola no braço do Camilo. Bola no braço do Camilo, o árbitro Michel meteu a cabeça e o árbitro não aceita em hipótese alguma a argumentação dos jogadores ponte-pretanos. Estamos vendo aqui neste momento o replay do lance, bola no braço, claramente no braço do Camilo. Pênalti para o Vasco, Antônio Lupi. E segundo a regra, né, a bola bateu no braço, o Camilo tentou o cabeceio, não conseguiu. O braço não estava ali próximo ao corpo e o árbitro marca o pênalti para a equipe do Vasco da Gama. Camisa 14, Germán Cano, artilheiro do Vasco, maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, vai para a cobrança. E para você, CH, o pênalti aí para o Vasco, diz aí, CH. Pênalti, claro, pegou no antebraço direito do Camilo.
E para você, Gleiger Zorzin, foi pênalti? Sim, Batista, pênalti bem marcado. Cartão pro Niltinho, camisa 7. Por quê? Deu um toque na bola quando ela já estava na marca penal. Cano vai para a bola para fazer a cobrança, arma aperta direita, 8 minutos, quase 9 do segundo tempo, 0-0. Embaixo dos paus fazendo a movimentação, Igor Vinhas. Germán Cano, autorizado, argentino de 33 anos, fica em cima da risca frontal da grande área. Cano, pé direito, bateu, é gol! Gol do Vasco! Vamos todos cantar de coração. Cano, camisa número 14, partiu, bateu firme, deu uma pancada, a bola entrou no canto baixo esquerdo de Igor Vinhas. Igor Vinhas saltou do outro lado, bola de um lado, bola do outro, bola no fundo do gol. Vasco da Gama 1, Germán Cano marcando o gol do Vasco. Vasco 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Muita tranquilidade, experiente, artilheiro do Vasco foi para a cobrança. Praticamente no meio do gol, Germán Cano no pênalti de segurança, marca o primeiro do time carioca na partida. Germán Cano, ele que é o artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, marca o primeiro gol dele na Série B, o primeiro do Vasco no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 0, Vasco 1. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e toda a região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Domina Moisés, se manda no corredor, tentou a passagem no primeiro, conseguiu, mas no segundo ficou na marcação, era o Andrei, tomou dele, tirou, mas erra o passe, vem o Juan Renato, afasta, a bola caiu dentro do círculo central, Niltinho não conseguiu dominar e perdeu, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, quase 11, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso Cano. Marcou o único gol do jogo de pênalti. Vasco 1, Ponte Preta 0. Terceiro gol do Fortaleza em Iago Pikachu. No Brasileirão, Fortaleza 3, Inter 0. Continua segundo tempo de América Mineiro 0, Corinthians 1. Gol do Fábio Santos de pênalti. 18:15 tem Palmeiras e Chapecoense. Alô, Ernesto Nista, Raul Cirino e Custódio Silva. Bandeirantes. A Ponte domina, Niltinho cruzou na área, chega, tira a Graça. Ricardo Graça colocou o corpo contra a bola, ela bateu, saiu, foi embora, linha de fundo, escanteio para Macaca bater. Graça foi preciso, porque o Moisés já estava com o corpo praticamente posicionado para fazer o chute. Macaca tem escanteio, Camilo na bola. Escanteio, Camilo, pé direito, levantou na área, subiu o Rômulo, tira de cabeça, a bola caiu com o Niltinho, recolhe soltando dentro do círculo central, levantamento lá na ponta canhota, Camilo. Dominou, pé direito, inverteu da esquerda para a direita para Moisés pela lateral da grande área. Balançou o corpo, pé direito, cruzou na área, Camilo, pé direito, bateu, o goleiro defendeu, voltou Camilo, defendeu a bola, voltou Niltinho, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Estufar a rede, a bola com Moisés pela direita, ele cruzou, Camilo deu uma cacetada, ela foi na trave, voltou, e aí Camilo deu uma pancada de perna direita, a bola tocou no Ednei, voltou com o Renatinho que encheu o pé, mandou de pé direito a bola no fundo do gol do Vasco, e ela fez Renatinho
Renatinho, empata o jogo no Majestoso, faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, é Zamada, Ponte Preta, Renatinho, mandou a bola no fundo do gol, Renatinho, 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 camisa 29, jogo no Majestoso, a torcida vibra da pele até o osso. Ponte Preta 1, Vasco também 1 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. E o Camilo, que participou da origem do gol, tentou 2 vezes. Na primeira, acertou o pé da trave. Na sequência, pegou mão na bola, mas foi o suficiente para ela ficar viva, para o Renatinho dominar e de voleio acertar um lindo chute e mandar a bola no fundo da rede do Vanderlei. Renatinho, o pupilo do técnico Gilson Kleina, marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Vasco também 1. Domina Renatinho, aciona Moisés, ele se manda no corredor, adiantou demais a bola, tira a graça, a bola volta, Leonaldi, recolhe no campo de ataque, soltando pela meia direita para Renatinho, abrindo na lateral pela ponta para Felipe Albuquerque, cruzou, a bola tocou no adversário, voltou para Renatinho, Renatinho volta no Dauan, abriu lateralizando a jogada para Felipe Albuquerque, tenta o chapéu, a bola subiu, voltou, tocou Albuquerque para Dauan, na frente para Camilo, chega, tira a graça, a bola voltou, dominou pela direita, Felipe Albuquerque levanta, vem outra vez Ricardo Graça para afastar, a bola na cabeça de Ednei, lançou na frente, lá atrás, chegou tirando outra vez a defensiva do time do Vasco, em cobrança de arremesso lateral, vem para a bola Felipe Albuquerque para fazer a reposição, soltando para Dauan, ele recua, vem no campo de defesa com Juan Renato abrindo na lateral pela esquerda, se manda, vem para a bola, faz o passe, Rafael Santos abriu na ponta para Niltinho, voltou para Rafael Santos, preparou a batida, demorou para bater e apareceu a marcação, vem o Jabá, enfiou o pé direito, lançou na entrada da área, antecipa Igor Vinha, saiu bem da sua área de confinamento para tirar, tocando pela esquerda, vem Leonaldi, abriu na ponta pela esquerda, o árbitro já está paralisando e atendendo a solicitação do Bandeira. O assistente marcou impedimento no ataque da Macaca. Detalhe no ar. Depois o Edu pode confirmar, 56 jogos com esse do Renatinho. E esse foi o gol de número 10 do Renatinho com a camisa da Ponte, somando a primeira passagem dele em 2011. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, quase 17 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Olha o Zeca, meteu o pé direito, cruzou na área, Vasco chegando, tira Ednei. Reboteada, a bola sobrou com o Rômulo de cabeça, abriu lá pela ponta canhota para Gabriel Beck, rolou para Michel, dominou, levou no fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu bem lá atrás para tirar Marquinhos Gabriel. Sobra lá pelo setor direito, depois o toque da defensiva da Macaca, Marquinhos Gabriel dominou, rolou, vem pra bola, Andrei, pé canhoto, bateu mal, a bola subiu, foi embora. Placar do jogo, conferindo o placar aqui na Bandeirantes. Estamos com o segundo tempo da partida, reação imediata na Macaca. Vasco da Gama saiu na frente, a Ponte empatou. Ponte Preta com o Renatinho marcou, Ponte Preta 1, Vasco também 1, Edu. Sim, exatamente, confirmado o 10º gol do Renatinho, somando sua passagem em 2011 e a partida de número 57. Olha, a 4º gol do Fortaleza, Zé Gabriel contra, segundo tempo, Fortaleza 4, Inter 0. Alô, Reinaldo Ebert, Davina Teixeira e o Godoy de Valinhos, o nosso muito obrigado. Rádio
Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, 18 do segundo tempo. A Ponte tomou o gol, reação quase que imediata, empata e dá uma perspectiva um pouco melhor do jogo na CH. Para trazer correção ao placar, né, Batista? Apesar das 3 mexidas do Marcelo Cabo, o Vasco não é melhor que a Ponte. O jogo continua equilibrado. Marquinhos Gabriel dominou, entrou na área, chega bem, a marcação tira Dauan. Com Moisés com Dauan, tentou passe na frente para Renatinho, o passe não encaixou. A bola sobrou com Gabriel Peck pela esquerda, tentou levar Moisés, chega bem, na boa, na bola lá atrás, recupera, sai jogando o time da Macaca. Pois não, CH, concluindo. Então a Ponte demonstrou para mim também controle emocional. O time não se abalou com o gol que tomou de pênalti. Está colocando a bola mais no chão do que colocou no primeiro tempo. Tem mais espaço para jogar. Só tomar cuidado com o lado direito ali, com o Jabá e com o Marquinhos Gabriel, que toda vez que descem por aquele setor dão trabalho. Levantamento, Niltinho cruzou na área, subiu Vanderlei, pega firme, sai jogando o time do Vasco, empata 1-1, bola no campo de defesa, Gabriel tentou dominar, recua, toca para Michel, Michel ainda mais atrás, Graça, vai sair jogando lá atrás, e para você Gleger, Zorzinha, Ponte tomou o gol, depois na sequência com Renatinho foi buscar um empate. Exatamente, né, cheio de confiança, foi lá, empatou o jogo e numa bela jogada, né? Agora, aparentemente, Batista, a Ponte precisa melhorar um pouco. Assim, olha, fez o gol, mas tá baixando demais as linhas, né? Chama o Vasco para cima dela. Então, pode manter aí uma linha média para tentar botar pressão, para você tentar roubar uma bola para chegar, né? O Moisés está muito fora do jogo, muito mal nesse segundo tempo, precisa entrar no jogo também. O Niltinho também apagadão. Então, é só a Ponte colocar a bola no chão, ter um pouco mais de presença dos homens à frente e chegar com qualidade. Bola no chão e botar pressão no Vasco, que vira o jogo. Andrei dominou pro time do Vasco, avançou, falta. Chegada do Leonaldi, o Andrei já ia pastoreando a bola ali na entrada da grande área, ia sair na cara do gol. Intervenção precisa do Leonaldi, mas com falta, e agora a falta é perigosa para o time do Vasco. A expressão facial do Leonaldi diz tudo sobre a falta, né? Porque já tinha a cobertura do camisa meia dúzia do Rafael Santos e mesmo assim o Leonaldi por trás fez a falta, e é uma falta perigosa para a equipe do Vasco da Gama. Um pouco mais pelo lado direito, o Andrei, camisa meia dúzia, tá lá, e o Marquinhos Gabriel também. Falta para o Vasco na marca de 21 minutos passados, segundo tempo. Placar de 1-1. Vem para a bola para fazer a cobrança o time Cruz Maltino pela direita. São 3 homens na composição da barreira. Mais um está chegando por lá. Momento de grande expectativa. A Ponte se fecha. O Vasco vai para a bola parada. 21, quase 22 agora. Vem para a bola, toma posição para a batida. O Vasco com Marquinhos Gabriel posicionado. Andrei também. Partiu Andrei. Deixou a jogada ensaiada. Vem Marquinhos Gabriel. Bate a bola contra a marcação. Vai sobrando no fundo do campo. Tipo da jogada que eu nunca vi dar certo. Rola a bola curtinha. O outro para com o pé. O outro vem, chuta quase sempre em cima da barreira. Marquinhos Gabriel, levantamento na área, chega para tirar lá atrás, afasta a defensiva da Macaca, a bola para fora, para a linha lateral, saiu em arremesso, é pela esquerda para o time do Vasco. A Ponte vai mudar em dose dupla. 29, Renatinho tá indo embora, e o 9, Paulo Sérgio, tá em campo. Autor do gol, Renatinho, tá fora. Paulo Sérgio com a 9 vem para o jogo, a primeira modificação do Gilson Kleina, e o 7, Niltinho, também está indo embora, e está entrando o Pedrinho. Pedrinho, camisa número 11, é a segunda mexida do técnico Gilson Kleina. Niltinho, 7, está fora. Pedrinho, com a 11, está no jogo. E aí, CH, as alterações, 2 alterações da Macaca para você comentar. Os 2 jogadores aparentemente que estão saindo estão cansados. Mais o Niltinho. Mas os 2 que ele está colocando eu não poria. Para mim o Gilson errou. E para você, Gleger, 2 alterações da Macaca. Olha, Batista, tá saindo sentiram, né, a parte no aspecto físico. Vamos ver na prática aí como é que vai ficar. Eu também não teria colocado o Paulo Sérgio. Colocaria o João Veras, por exemplo.
Mas vamos ver, tomara que dê tudo certo. Paulo Sérgio domina pela ponta canhota, toca pela primeira vez na bola e comete falta no Zeca. É falta no campo de defesa pela direita, falta para o Vasco. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. A informação é de que o presidente Rogério Caboclo da CBF foi afastado do cargo. O Conselho de Ética da entidade decidiu pelo afastamento durante 30 dias. Uma funcionária da CBF entrou com o processo, acusa o presidente de assédio sexual e moral. E agora há pouco, portanto, o anúncio da CBF são 30 dias de afastamento. Mas a partir de hoje, portanto, o Rogério Caboclo está afastado. Quem assume o comando da CBF é o Coronel Nunes. Ele tem 82 anos, é o vice-presidente mais velho pelo regulamento, né, pelo estatuto da entidade. É assim que procede. Ele já assumiu a CBF em outras oportunidades, inclusive até representou na Copa do Mundo exatamente a CBF, porque naquela época o presidente não podia sair do país, né? E vem o time do Vasco lá pela ponta direita. Bola com Zeca, meteu o pé direito, cruzou na área. Vem bem lá atrás para tirar Felipe Albuquerque de cabeça. Meteu para fora, para a linha lateral. Michel cobra, vem o Vasco, o Cano toca nela, soltando por dentro, vem para Andrei, recolhe na perna direita, solta um pouco mais atrás, vem pela meia direita para Hernando, o zagueiro está lá no campo de ataque, toca curto, entrega para Marquinhos Gabriel, ele gira em cima do Moisés, abriu para Zeca, parou, girou em cima da marcação, chega Marquinhos Gabriel, é a opção, tocou para ele, ele dominou, tentou girar, Leonaldo caça. Vem, joga as pernas por baixo, Marquinhos Gabriel para Jabá, pé direito, bateu, vai embora. Dauan estava na cobertura, bola para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio pro Vasco. Não quis saber de brincadeira o Dauan. Quando viu que o Léo Jabá estava próximo ali de tentar tocar na bola, ele mandou pela linha de fundo. Tem escanteio Vasco, lado direito, Zeca 37 na cobrança. Cobrou Zeca o escanteio, a bola atrás pela direita, Andrei pé direito, cruzou na área, passa por todo mundo, vai embora. Ricardo Graça estava no segundo pau, não conseguiu tocar na bola, ela passou direto, foi embora. É tiro de meta para Macaca. E o Igor Vinhas faz um movimento ali na coxa direita, né? Aparentemente sentindo dores musculares. A bola passou por todo mundo e o Vinhas já fez a cobrança do tiro de meta. Telha Norte, visite uma das lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Michel domina, rolando rasteirinho para Gabriel Peck, ele se manda, vai para a linha de fundo, em cima dele a marcação de Felipe Albuquerque, Camilo dobra a marcação, a bola ainda com Gabriel, ele domina para o time do Vasco pela esquerda, rola curtinho, entregando para Michel, Michel trabalha, recebe, domina, entrega, vem por dentro, Andrei de perna direita para Léo Jabá, escapa da marcação, chegou, jogou as pernas por baixo, Leonaldo tira, a bola voltou, dominou, Zeca pé direito, cruzou mal, jogou torto para fora pela linha de fundo em tiro de meta, é para Macaca e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, etapa final, marcando o eletrônico da Rádio Bandeirantes, conferindo o placar do jogo na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona e aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Vasco também 1. É isso aí, Bigo Batista, repetindo aqui, Rogério Caboclo momentaneamente não é mais presidente da CBF, o dirigente foi afastado por 30 dias nesse domingo, uma decisão da comissão de ética. Foi acusado aí por uma funcionária da entidade de que o acusou de assédio sexual e moral. Ele nega e ele fica um mês afastado. O vice mais velho assume. E vem a Ponte, dominou, Camilo rolou pela direita, vem Felipe Albuquerque, tentou o cruzamento.
Em cima da marcação, o árbitro já está marcando falta do Moisés. Pois não, seguindo, Edu. Então, o vice mais velho assume a CBF durante o mês, Antônio Carlos Nunes, e o Caboclo vai fazer sua defesa, depois o julgamento final. E olha, continua no Brasileirão, América 0, Corinthians 1 e Fortaleza 4, Inter 1. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Mexeu. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mexeu, pois não, informando. É a terceira modificação do técnico Gilson Kleina. Rafael Santos, camisa meia dúzia, tá indo embora. 26, Jean Carlos, também lateral esquerdo, tá no jogo. Jean Carlos entrando no time da Macaca. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E vem aí uma grande loja no Ouro Verde. Atenção, Ouro Verde, Cirúrgica Popular está chegando aí. Cirúrgica Popular. Domina Andrei, vem o time do Vasco lá pela direita, margeando o campo, marcação, ele tenta girar, chega, estica a perna, Giancarlo, tira a bola, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Vasco pela direita. Vem Léo Jabá, está autorizado para fazer a reposição lá pela direita, 29,5, 1-1. E o Vasco também vai mudar, aproveito para ouvir os comentaristas. Gleger, saiu Rafael Santos, o que você achou dele? E entrou o garoto, menino da base, Jean Carlos. Gostei do Gabriel, acho que dá para ter uma sequência, o Rafael, perdoe, dá para ter uma sequência, né? Agora o Jean Carlos, juventude, sangue novo, que eu estava dizendo desde o começo, né? Precisa um pouco mais da presença dos laterais aí, faltam aí pouco mais de 15 minutos para o término, dá tempo de virar o jogo, Batistão. E para você, CH, a entrada do Jean Carlos. O menino que fez a estreia, eu acho que fez um futebol regular, bom, não comprometeu muito trabalho pelo setor dele, né? E me parece a distância, Batista, eu não tenho essa informação precisa, o Lupe não está lá no campo por razões óbvias, mas me parece que também ele cansou. Então o menino Giancarlo tem condição, não é, de fazer uma boa substituição aí, não comprometer. Mexeu. Vai. Do Vasco, Gabriel Peck, 11 tá fora, 15, Figueiredo. Figueiredo com a 15 tá no jogo. Figueiredo entrando, o Vasco também vai mexendo as peças do tabuleiro. E o time do Vasco tenta sair jogando, Paulo Sérgio cometeu a falta. Quem disse que o Paulo Sérgio não faz alguma coisa no jogo, hein? Ah lá, ele fez uma falta. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Detalhe no ar. Paulo Sérgio foi formado nas categorias de base do Flamengo. Quem sabe um instinto ali de rivalidade entra em campo e possa ajudar o Paulo Sérgio. É a lei do ex, Lei do ex-rival, né? É, ex-rival. Domina lá atrás o time do Vasco, vem na marca de 32 minutos, 32,5. Levantamento de Rômulo, faz o lançamento lá pelo setor esquerdo. O Figueiredo enfiou a cabeça na bola, vem lá atrás, Dauan para tirar. A bola reboteada, sobrou com Michel, ele domina, recebe no peito, toca o jogo para Figueiredo, ele balança o corpo. Felipe Albuquerque na marcação, ele escapou, dominou, levou, chega Felipe Albuquerque, a bola escape, vai para fora pela linha de fundo. Último toque do Vascaíno, é tiro de meta para Macaca bater. Do trava-línguas do Albuquerque com o Figueiredo, é para derrubar qualquer narrador, tiro de meta para Ponte Preta. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região, encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. E daqui a pouco tem jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Assim que a bola parar, estamos com 33 passados da etapa final. Domina, se manda, vem Moisés, centralizado no corredor, tentou a tabela com Paulo Sérgio, devolveu, tocou na defesa, voltou com Paulo Sérgio. Ele domina de perto à direita, abriu na ala pela esquerda, se manda, vem Jean Carlos, dominou, pé canhoto, cruzou na área.
Em cima da marcação, a bola volta, reboteada, Andrei, toca, tira, sai jogando. Léo Jabá erra o passe, chegou, dominou, tentou o time da Ponte na avançada, não conseguiu, mas a bola na pressão, sobrou, dominou, vem pra bola, cima da Pedrinho, levou na perna esquerda, em cima da marcação, rolou, rasteirinho, tem um jogador caído, é Leonaldi, vem Moisés, tentou passe, errou o passe, depois o passe de calcanhar do Pedrinho, lá atrás afasta, vem Léo Jabá. Lançamento pela esquerda para o Michel Figueiredo, é quem estava mais próximo, não conseguiu chegar. Passe mal feito, a bola para a linha lateral, é arremesso pela direita para Macaca. E o Leonaldi está sentindo cãibras, hein, Lupi? E aparentemente não dá mais para o Leonaldi. Ele caiu no primeiro lance, se recuperou, mas quando a bola se perdeu pela linha lateral, ele desabou de novo. 18, Leonaldi provavelmente está indo embora. Gilson Kleina deve fazer ali a quarta modificação na Ponte. Locatelli, daqui a pouco na vaga do Leonaldi. Cirúrgica Popular, especializado em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e bang e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Confirma a substituição na Ponte Preta. Leonaldi, 18, está fora. Locatelli, que tem a 8. Locatelli é a quarta modificação da Macaca para a partida contra o Vasco. Bom, CH, modificações feitas aí, né? Mas mais do mesmo no time da Macaca. Até as alterações que o Gilson Kleina está fazendo são iguais ao que o Fábio Moreno fazia, não, CH? E ele, na maioria, a distância, me parece que ele está fazendo tudo por necessidade, né, Batista? Só a situação aí do centroavante que ele colocou, que ele escolheu o centroavante errado, né? O Paulo Sérgio já entrou, já fez 2 faltas e 4 passes errados. Sou eu que estou falando, é a partida que está mostrando isso, né? E esse menino Leonaldi, ele fez uma boa partida na marcação, viu? Menino que com moral, com um pouco mais de sequência, pode dar frutos aí. E olha a Ponte, dominou Camilo, vem, pé canhoto, bateu pro gol, a bola explodiu na defesa, subiu, caiu na área, Camilo chegou, veio Moisés, bateu pra fora, pela linha de fundo, saiu em tiro de meta, seguindo o CH. Sobre os outros jogadores que entraram, né? O Pedrinho participou pouco, eu acho que é mais para fazer recomposição, porque com a posse de bola nos pés a gente sabe que ele tem pouca confiança, infelizmente. Então foi o que você disse, o que tá fazendo, mas é entendível, né, Batista? É o primeiro jogo do Kleina, eu acho que tem que dar tempo ao tempo aí, mas realmente ele fez, só trocou 6 por meia dúzia, com exceção do Paulo Sérgio. Mexeu. Vai! No Vasco, Andrei meia dúzia tá fora, Andrei meia dúzia foi embora. O paraguaio, camisa 19, Matias Galazar, tá no jogo. A alteração, portanto, também no Vasco, que vai mexendo as suas peças, placar de 1-1. Saiu na frente, o time do Vasco marcou, fez 1-0 e o Renatinho empatou para Macaca os 2 gols na etapa final. Levantamento de bola, Figueiredo se manda, vai lá para a linha de fundo, tropeçou e acabou o campo. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui. Depois desse ataque, domina o time da Ponte, se manda, vai para o campo de ataque, Pedrinho girou em cima do próprio eixo, soltou a bola para Camilo, passe curto, tira, mas deu certo, acabou sobrando com o time da Ponte, Felipe Albuquerque, levou para o fundo, pé direito, cruzou na área, chega finalizando o Paulo Sérgio. Bateu por baixo da bola, ela subiu, quase saiu do estádio, mandou torto por cima do gol, pela linha de fundo.
Paulo Sérgio, finalização horrível. E eu sigo com o giro do placar. Majestoso Série B. Ponte Preta 1, Vasco também 1, Edu. Brasileirão pela manhã, Fluminense 1, Cuiabá 0, segundo tempo lá em BH, América 0, Corinthians 1, lá no Castelão, Fortaleza 4, Inter 1, Inter marca agora, hein? 4-1 para o Fortaleza, destaque 18h15 para Palmeiras e Chapecoense na Série B, 18h15 Cruzeiro e CRB, 20h30 Avaí, Vila Nova. Cartão? Vai! Juan Renato, camisa 4, fez falta no meio-campo, parou a jogada. E é o terceiro cartão amarelo para jogadores da Ponte no jogo. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região. Encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Domina em cima do time do Vasco, vem com Hernando no campo de ataque, abriu lá pela ponta direita, a marcação, a bola vai para a linha lateral, Jean Carlos toca para fora, é arremesso, tem pressa para fazer a cobrança, Zeca para Jabá, Jabá girou em cima da marcação, volta para Rômulo, de perna direita, tentou o passe, a pressão do Paulo Sérgio, a bola para fora, tem pressa, cobrou, a bola veio na linha de fundo, tentou o cruzamento, Jabá, Tauan, chega, tira, a bola se perde pela linha de fundo em escanteio pro Vasco bater. Mais um escanteio pro Vasco pelo lado direito, tava o Dauan e o Ednei por ali, tive a impressão que o Ednei foi o último a tocar na bola, confirmando o cartão amarelo pro camisa 4, Juan Renato, tem escanteio a equipe do Vasco, Zeca na bola. Também o Juan Renato veio aloprado, né? Não pegou na primeira, empurrou com as mãos e depois pegou na segunda. Cobrança de escanteio, a bola voltou, levantamento na área, subiu lá atrás para afastar a tira defensiva da Macaca. Saiu jogando Jean Carlos, a bola voltou, sobrou. Passe errado, Figueiredo domina, faz o lançamento para Léo Jabá. De pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás, afasta, tira de qualquer jeito a defesa. A bola com Marquinhos Gabriel, não conseguiu chegar, sobrou. Vem pela direita, dominou, Michel tocou para Zeca, pé direito, cruzou na área. Calázar chegou para tocar de cabeça. A bola sobrou lá na linha de fundo e o Léo Jabá cometeu a falta e ele saiu gritando com o árbitro. Foi de ombro, foi de ombro. O árbitro marcou a falta dele no Pedrinho. A falta lá atrás para Macaca bater. E a falta foi tão forte, o tranco no Pedrinho, que o Pedrinho voou, parecia um papel sulfite, uma folha A4, deslizando pela brita do Moisés Lucarelli, local da partida onde a Ponte empata com o Vasco 1-1. 40 minutos passados, etapa final, placar de 1-1. A Ponte vai conseguindo o primeiro ponto na Série B, a Bezona, empatando em casa. Vem pra bola, domina o time do Vasco lá pela direita, Marquinhos Gabriel gira em cima da marcação, Camilo marca lá atrás, bola aberta para Calázar, levantamento de perna direita, cruzamento na área, Ednei subiu, Igor Vinhas, pega firme lá atrás o goleiro da Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 42, o tempo vai passando, a Macaca empatando em casa. Camilo tira uma bola de cabeça em cima da risca da metade do campo. A bola sobra com o Vasco. Vem subindo ao ataque. Vem na bola, Zeca levanta de perna direita para Marquinhos Gabriel. Vai para a linha de fundo. Acabou o campo. A bola saiu. Marquinhos Gabriel chegou, mas quando ele chegou, o campo já havia terminado para ele. É tiro de meta para Macaca. Sai jogando lá atrás o time da Ponte. Passe errado. Camilo não conseguiu dominar. Acabou dando certo. Sobra com Jean Carlos. Domina a rente, arrisca lateral, recua para a entrada da grande área, sai jogando lá atrás o time da Ponte Preta, bola recuada, vem Igor Vinhas, perigosamente, sai jogando, lançamento do Juan Renato pela esquerda para Paulo Sérgio, sobrou lá pelo lado esquerdo para Moisés para Paulo Sérgio, a descida é boa, vem no corredor, Camilo dominou, rolou para Felipe Albuquerque, pé direito, bateu para o gol, a bola por cima do gol, vai embora. Pela linha de fundo, não sei não qual foi a intenção
Acho que foi cruzar. O chute saiu fechado e passou por cima em tiro de meta para o Vasco bater. Dessa vez o Paulo Sérgio estava bem posicionado dentro da grande área, só que o cruzamento do Felipe Albuquerque não teve a direção da grande área e sim do gol. Só que muito forte, Vanderlei só acompanhou. Tiro de meta para o goleiro do Vasco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, 43 agora passados da etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes, majestoso. Ponte Preta 1, Vasco 1. Alô, Jair da Vila Teixeira, alô, José Rocha, Avelar de Hortolândia, Carlão do Parque Santa Bárbara, Maurício lá de Belém do Pará, muito obrigado. Alô, Igor, o Walter de Hortolândia, bravo com Paulo Sérgio. Alô, Flávio Piva do Flamboyant e o professor Danilo Martinelli, nosso muito obrigado pela correção. A Ponte volta a jogar sexta-feira, joga lá no dia 11/6 em São Luís contra o Sampaio Correia. O Guarani joga aqui na mesma sexta contra o Náutico, 21h30 no Brinco. E a Ponte nesse momento 14ª com esse pontinho. Bandeirantes. O jogo está parado, o Dauan está caído, sentindo cãibras também. A maca móvel já entra em campo para fazer o primeiro carreto. Diria o Januário de Oliveira, né, que faleceu há alguns dias. A nossa homenagem para ele. 4 minutos. 4 minutos. No aditional time, 4 minutos e o Dauan será retirado de maca. Dos novos contratados, o Lupe, quais os que estarão à disposição do Kleina? Olha, Batista, provavelmente o Kevin deve ser regularizado durante a semana, lateral direito. O Richard, o Lucas Cândido e também o Josiel, eles ainda estão passando por um trabalho específico para a parte física. Dependendo da evolução na semana, eles também podem ficar à disposição para o duelo contra o Sampaio, lá no Maranhão. 44 minutos, etapa 45 agora da etapa final, vai terminar já, 4 minutos no aditional time. Time do Vasco tem a posse de bola, já vai descendo lá no campo de ataque, o Dauan está voltando. Meio que manquitolando ali, mas tá voltando. Lá vem o time do Vasco, bola cruzada na área, subiu Juan Renato de cabeça para afastar. Tem um do Vasco caído, mas o árbitro manda seguir o jogo. Domina pela direita, Marquinhos Gabriel para Jabá, meteu o pé direito, cruzou na área por todo, passou por toda a extensão da grande área. E a bola vai para fora pela linha de fundo. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Telha Norte. Placar de 1-1. Claro que o empate em casa é horroroso, é muito ruim. A Ponte vem sofrendo com esse tipo de procedimento ao longo dos últimos campeonatos. Mas campeonato com 38 rodadas é necessário pontuar. E vem Calázar, meteu a bola cruzada na área, tira lá atrás, Juan Renato Zeca, pé direito, levantou na área. Desvio, a bola vai embora, Figueiredo tentou, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. O Figueiredo foi lá no terceiro andar, ganhou da defesa da Ponte e cabeceou para a sorte da Macaca pela linha de fundo. Saiu batendo palmas o Figueiredo, gostou do seu cabeceio, mas ele foi para fora. Tiro de meta para o Igor Vinhas.
Tiro de meta pro Igor Vinhas, que manda a bola no campo de ataque. Vem Paulo Sérgio. Ele tenta girar, mas toca essa bola para trás. Se vira como pode lá atrás. Ednei tira a ponte, tenta sair jogando. Cresce a marcação do time do Vasco lá na frente. Bola recuada, Igor Vinhas. Ele bate, ele perde a direita, levanta no campo de ataque. A bola espichada pela ponta canhota. Cima da Moisés. Vem pra cima. Levou, rolou, ajeitou na perna direita. Rolou no corredor. A batida fraca. Saiu lá atrás, pega Vanderlei com enorme facilidade. Locatelli bateu fraquinho, Antônio Lupi. Ele veio na velocidade, mas a bola veio muito em cima. Quando ele viu o passe, já estava praticamente para chutar a bola fraco nos braços do Vanderlei. Telha Norte, visite uma de nossas lojas em Campinas e região. Encontre tudo para viver a sua casa. Telha Norte. Placar de 1-1. O time da Ponte saiu na frente. O time do Vasco saiu na frente. A Ponte Preta empatou. A sua informação, Edu Pinheiro. Quinto gol do Fortaleza, Wellington Paulista, ex-Ponte. Fortaleza 5, Inter 1. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina a partida no Majestoso. 1 para Macaca, 1 para o Vasco. Cano marcou aos 13. E aí depois, também no segundo tempo, a Ponte Preta empatou com Renatinho. Final de jogo, vem aí o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Edu Pinheiro, vem aí! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. O Lupe ADB mostrou aí o gol, bela jogada do Moisés, né, Lupe? Pintou, vamos lá, Lupe. Renatinho. Quando volta a gente precisa ter uma adaptação de novo, né? É fácil. O futebol aqui é muito corrido, muito pegado, mas muito feliz. Felizmente não estamos com a vitória, mas um pontinho para dar mais possibilidade de a gente vencer o próximo jogo. E o Renatinho, que foi eleito aí o craque da partida, né? O camisa número 29, autor do gol da Macaca. O Renatinho marcou o gol e acabou falando um pouco mais sobre a emoção de voltar a marcar com a camisa da Ponte desde o seu retorno ao Moisés Lucarelli. E o Michel, jogador do Vasco, vai fazer a sua análise a respeito da partida. Agradecer muito a Deus e a minha família que sempre esteve do meu lado esse 1 ano e 4 meses aí, exatamente. Tá podendo voltar, tá pisar dentro de campo novamente, é gratificante, é só felicidade. E esse pontinho fora de casa, cara, acho que é muito importante pro restante do campeonato, sabe? A gente sabe que tá no início, mas a caminhada é longa, mais um ponto fora de casa principalmente é sempre bem-vindo. Claro que a gente buscou a vitória o tempo todo, o time no segundo tempo melhorou bastante, o professor Marcelo foi muito bem nas palavras dele no intervalo, que a gente jogou só os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, depois a gente relaxou. E no segundo a gente conseguiu encaixar novamente a marcação, conseguimos mandar mais no jogo e ficar com a posse da bola. Tá aí o Michel, jogador da equipe do Vasco, retornando aos gramados após um longo período no departamento médico. Ponto final no Moisés Lucarelli. 1-1, Renatinho marcou para Macaca, Edu. E o feminino da Ponte também jogou com o Vasco. Você tem o resultado final aí, Molupe? Se não tiver, não tem importância. Eu tive que sair aqui para mandar a pergunta pro Gilson Kleina. Tava 1-0 pro Vasco. Já te confirmo, Edu. E outra coisa também, você que com toda a tecnologia, não precisa ser agora. O Carlos Matozinho tá dizendo aqui que no gol do Vasco não foi escanteio, porque o pênalti surge no escanteio, cobrado escanteio, gol de entrada majestoso. Aí o Camilo, ele coloca a bola, ele tenta disputar de cabeça, a bola bate na cabeça do Camilo, mas vai pro braço também, do antebraço. É pênalti, foi pênalti realmente. Aí o Cano bateu 1-0, 9 minutos, segundo tempo. E a 13 empatou a Ponte com o Renatinho, uma super jogada do Moisés. Pela ponta, passou pela marcação, cruzamento, o Camilo chuta na trave e volta pro Camilo. Aí que foi a sorte, cara. Ele errou o chute. Não era pra se pôr Renatinho. É claro que ele errou, mas vai pro Renatinho, que rapidamente chuta no ângulo. Edu. Empatando 1-1, sim, Lupi. Foi 1-0 para a equipe do Vasco no futebol feminino. Quem marcou o gol da equipe do Vasco, já te falo aqui, foi a Daniele de Almeida Alves Diamantino. Aos 15 minutos da etapa final, marcou o gol do Vasco. O Vasco venceu a Ponte Preta no Brasileiro Série A2. E então a Ponte perdeu por 1-0 pro Vasco lá no Rio de Janeiro. Beleza, a esposa do Apodi jogou.
Jogou. A Thaís. A Thaís, que também é lateral direita. Isso. Um abraço, Lupe, até daqui a pouco. Estou à sua disposição quando você quiser, Edu. Olha, sem grandes emoções, 1-1, Ponte Vasco. Deixa eu só ver aqui se acabou, hein? Acabou, América Mineiro 0, Corinthians 1. Finalzinho, acréscimos, Fortaleza 5, Inter 1. 18h15 tem Juventude e Atlético Paranaense, 18h15 tem Palmeiras e Chapecoense, 20h30 Sport e Atlético Mineiro. Bom, na Série B, 18h15, daqui a pouco tem Cruzeiro e CRB, 20h30 Avaí e Vila Nova. Deixa eu ver aqui na classificação. O Guarani é segundo colocado com 4 pontos, o Brusque tem 6, e segundo o Guarani 4, e terceiro Botafogo do Rio 4, em quarto Goiás 4, em quinto Remo 4, tá? As primeiras colocações, a Ponte é 14ª com esse 1 pontinho, e depois tem o Brasil com 1 também, CSA tem com 1, Londrina 1, os 4 últimos, Londrina, Vasco, Cruzeiro e Avaí, sendo que Cruzeiro e Avaí ainda vão jogar. Oi, CH, Ponte 1, Vasco também 1, as suas considerações. Bom, foi um resultado que não dá para desprezar e um futebol apenas ok. Só que foi o primeiro jogo do Gilson Kleina, né? Defensivamente, eu gostei do comportamento do time. Hoje a Ponte apresentou 2 laterais seguros, atacando pouco, é verdade. Um miolo de zaga que, com exceção daquela situação de saída de bola que ninguém aguenta mais, eu acho que o trabalho do seu Ednei com o Juan Renato foi também regular. Não dá para comprometer o trabalho dos dois falando de marcação. E os 2 volantes, eles trabalharam na marcação também melhor do que estava trabalhando Dauan e Locatelli. Eu acho que o menino Léo Naldi tem um futuro pela frente, uma possibilidade de crescimento. O problema da Ponte, e é um problema absolutamente entendível pelo pouco tempo que o Gilson tem de trabalho, é das peças conversarem. Hoje ele tentou uma situação diferente e eu acho que foi válido, né? Ora o Camilo, ora o Renatinho entrando como falso 9, ora os 2 trabalhando por trás. Foram momentos interessantes da partida. A Ponte não jogou um futebol para merecer ganhar, não. Mas também não jogou um futebol para merecer perder. Eu acho que o resultado está correto. O Vasco teve até em alguns momentos mais posse de bola, mas a Ponte estava bem postada lá atrás. E é isso, em primeiro lugar, que eu esperava, que o Gilson chegasse e arrumasse o jeito do time marcar, para parar de tomar gol, como tomava do Campeonato Paulista. Era bola de escanteio, era bola de profundidade, era de fora da área, era gol de tudo que era maneira. E o time, pelo menos, jogou de maneira mais segura contra um time que, na minha modesta opinião, é um time que vai brigar junto com a Ponte, com os demais aí, dentro do campeonato. O Vasco tem o seu valor, sim. É um time que tem bons valores e deu trabalho para a Ponte. Agora, evidentemente, que a gente tem que projetar algo diferente. E eu não vou aqui ficar crucificando o Gilson pelas substituições que ele fez nesse jogo. Que ele ainda está conhecendo. O Paulo Sérgio, a história dele é o seguinte: ou tem cláusula para jogar todo jogo, ou ele deve treinar pra caramba, que nem um leão. Como é a primeira partida, o Gilson já tirou, colocou e já viu o que ele não consegue fazer. O Gilson não é cego, não é? Eu tenho certeza que na próxima partida vai ser diferente. Então eu não vou falar muito disso. As outras substituições, ele trocou 6 por meia dúzia. Por quê? Porque aparentemente os jogadores que saíram, pediram para sair, estavam cansados. Eu vou falar do Renatinho, eu achei que estava cansado, Niltinho também, e principalmente o Rafael Santos. E o Léo Naldi saiu com cãibra. Então, perceba, para mudar a característica do jogo com esse banco pobre, né? Que até o Edu, você fez isso no intervalo do jogo, me provocou o seguinte: não tem muito o que fazer. Realmente não tinha muito o que fazer. Tanto é que ele mexeu no time e o time deu uma piorada, porque o banco não está no mesmo nível do time titular. O time caiu de produção. Só que o Vasco também não tinha perna, não tinha fôlego para exercer uma pressão para cima da Ponte. O Vasco ficou no segundo tempo com mais posse de bola, mas não teve nenhuma grande oportunidade para merecer o segundo gol, não é? Então tem muito caminho pela frente. O Gilson Kleina sabe que ele vai ter muito trabalho. Agora, me permita, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, insistir.
O Gilson Kleina não faz milagre. Não vai ser com o Pedrinho, com o Paulo Sérgio, com o Léo, com o Locatelli, né? Com o próprio João Veras, que a Ponte vai mudar em termos de qualidade o status atual. Ele vai ter que se adaptar, ele pode até recuperar um ou outro jogador, mas recuperar todo mundo vai ser uma tarefa bem complicada. Bom empate pelo começo de trabalho. O fato de jogar em casa, o empate não é bom, evidentemente. Mas, observando o copo meio cheio, do jeito que o time estava sofrendo, marcando mal, jogando sem personalidade e sem organização, eu não posso desprezar esse ponto conquistado contra o Vasco da Gama. Ele sabe, todos nós sabemos, a torcida também, que precisa melhorar. Mas há necessidade, e eu vou ter esse conceito de linha de trabalho, eu vou ter que esperar, porque é injusto, em cima do Gilson, com uma semana de trabalho, a gente fazer uma cobrança nesse momento demasiada, principalmente porque eu tenho falado aqui que a Ponte nas contratações só está trazendo aposta. E se continuar trazendo aposta, a paciência com o Gilson vai ter que ser ainda maior, porque, repito, o Gilson Kleina não faz milagre. Acabou, hein? Fortaleza 5, Inter 1 e na Série D de dado, intervalo em Limeira, Inter 0, Madureira do Rio 2. Opa, que é isso? Oi, Zorzinho, comente, por favor, Ponte 1, Vasco também 1. Olha, Edu, nessa volta do Gilson Kleina, eu gostei do que vi, tá? Gostei mesmo. É claro que a gente ainda percebe... E isso é notório, né? Que o time da Ponte precisa de alguns ajustes. Mas a gente viu um time forte defensivamente. Eu, particularmente, vi um time agrupado. Né? Vi um time com as linhas próximas. Falta, claro, o time algum momento do jogo você subir um pouco as linhas. Falta um pouco ter essa percepção de não baixar demais, né? Para não trazer o time. Nós vimos aí no finalzinho aí... A Ponte deu campo pro Vasco, né? Ou seja, abdicou de atacar e só ficou se defendendo. Onde ela poderia, na minha opinião, botar um pouquinho mais de pressão. É claro que eu não gostei da participação do Moisés hoje. Achei que o Moisés, que é um jogador decisivo, jogador importantíssimo, tava meio apagadão, parece que tava meio fora de sintonia, né? Não sei. Mas isso é absolutamente normal, né? Não adianta, é porque a gente tá acostumado a ver aquele Moisés partindo pra cima, finalizando, chutando a gol, né? Hoje tava meio tímido o Moisés, o Niltinho também, não sei, pode ser por características aí de marcação dos laterais do Vasco, mas poderia ter evoluído um pouco mais, né? Os laterais poderiam ter aparecido um pouco mais ao ataque, mas cumpriram muito bem a primeira função do lateral, que é fechar ali a primeira linha, fechamento, marcação. Gostei da estreia do Rafael Santos, acho que é um bom jogador, acho que vai ajudar muito ali no setor, né? Saiu porque estava cansado, que o Leonardo, tanto que correu esse menino, que acabou até saindo com cãibras, né? De tanto que correu, de tanto que lutou. Eu gostei da postura tática também. O Renatinho, claro, teve muita dificuldade, porque não é acostumado a jogar ali, né? Ele colocou ali para ser uma espécie de meia, um atacante ali também, chegando, mas o Renatinho gosta de 1 contra 1, gosta de espaço no campo, pegar essa bola e ir para cima. E você jogar naquele setor ali, pô, você tem os volantes marcando, e a hora que você consegue se livrar, ter o zagueiro, né? Difícil, teve inúmeros lances aí que o Renatinho tentou evoluir, principalmente no primeiro tempo, que ele não conseguia, né? Muito, muito travado ali na marcação, e isso por característica. Mas foi lá, fez o gol, né? Gostei da movimentação, em alguns momentos tentando ali, deu certo o Camilo com o Renatinho também. O Camilo teve bolas ali nos pés, né? Que ele poderia ter feito o gol também no primeiro tempo, né? Mas é um jogador importantíssimo. Houve ali aquele lance do pênalti. Na minha opinião é pênalti, mas é difícil, né, Edu? A gente vê que ele faz o movimento, mas aí a bola acaba pegando no braço e realmente não tem nem o que discutir, né? Foi nítido a bola no braço do Camilo. Num contexto geral, para uma estreia de um treinador, que já inclusive conhece a Ponte, é a 5ª passagem do Kleina, eu gostei. Eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para evoluir.
Né? E, mas empatou em casa. Pô, mas empatou com um time que, com certeza, esse time do Vasco vai brigar por uma das vagas. Né? Jogadores experientes. Ainda não deu liga, parece também o Vasco, né? Mas daqui a pouquinho vai encaixando, vai trazendo algumas outras peças. Então o Vasco vai ser um dos que vai brigar aí por uma das vagas. Então, Edu, um empate que para começo tá legal, só que a Ponte agora tem que aproveitar essa sequência, aproveitar essa pequena evolução que houve e continuar evoluindo, continuar crescendo, continuar fazendo bons jogos, e o Gilson fazendo um ajuste aqui, outro ali, né? Daqui a pouco os novos reforços aí estão em condições, ou seja, vai reforçar ainda mais, né? Agora, só um detalhezinho rápido, Edu, Paulo Sérgio não dá, né, gente? Puxa vida. Eu fico aqui, pô, o Edu, você tá aqui do meu lado, você vê, né, Edu? Sim. Ele entra, né? Pô, agora hoje vai, né? Hoje o Paulo Sérgio vai desencantar, hoje o Paulo Sérgio vai fazer gol, hoje o Paulo Sérgio vai fazer um bom jogo, mas não consegue. Pegou acho que 5, 6 vezes na bola, errou quase tudo, né? E não consegue, né? Teve um lance lá, foi tentar dar uma bicicleta, jogou a bola lá na linha do trem, então é difícil. O Gilson bater um papo com ele, tentar readquirir a confiança, trazer de novo o bom futebol, que às vezes a confiança também atrapalha muito. E pro Paulo Sérgio, que é bom jogador, um jogador que sabe fazer gol, um jogador decisivo, eu acho que tá faltando isso, Edu. Autoestima, confiança. Tomara que o Gilson consiga recuperar esse jogador. E eu gostei aí das outras entradas, das substituições, jogadores entraram ligados, acho que é esse o caminho. Bom trabalho do Kleina hoje, tomara que continue, Edu, repito, essa evolução para as próximas rodadas, porque a Série B é difícil e a Ponte já disputou 6 pontos e fez apenas 1. Edu, nos encontramos na farmácia outro dia, o Kleina melhorou o time, mas vai precisar de reforços, é o Júnior Fernandes de Souzas. O rapaz trabalhou com a gente, foi o Emílio, né? É isso aí, Emílio, grande Emílio. Um abraço, viu, Júnior? A gente vai ficando veinho, agora já vai repartindo o tempo entre farmácia e padoca. Por enquanto vai dando padoca. Meu Deus do céu. Batista, Paulo Sérgio não tem condições, seu Batista. Carlão do Parque Santa Bárbara, você quer ver só? Paulo Sérgio é o alemão piorado, meu Deus do céu, você quer ver só? Juan Renato e Paulo Sérgio não tem condições de jogar na Ponte. Quem tá falando aqui é o Carlos Matozinho. Aqui viu o lance lá que bateu no cara do Vasco, viu? Não foi escanteio. Ele tá com a razão, viu, Edu? E diga lá, Batistão. Não foi escanteio. Olha lá. Houve um erro da arbitragem, mas né, não justifica isso daí. Porque a bola ela veio cruzada, poderia o Juan Renato tirar aquela bola de cabeça. Não tirou, ele perdeu na cabeçada para o Michel. Michel deu de cabeça e a bola tocou no braço. Não quero crucificar aqui o Camilo, porque também essa lei aí é uma lei muito estranha, né? Como é que o cara vai fazer? Ele vai tirar o braço. O braço faz parte do corpo. E aí ele vai tirar o braço. Não tem como tirar o braço, jogar com o braço amarrado, com o braço para trás. Isso aí é ridículo. Mas é a lei. Então, se é a lei, o pênalti realmente existiu. E com relação ao Paulo Sérgio, eu não teria colocado o Paulo Sérgio. Acho que o Gilson Kleina errou nesse aspecto, porque o Paulo Sérgio não adianta insistir com ele. Ele tem que sair do time e tem que ficar um tempo, tem que dar um tempo para ele. Então ele tinha o João Veras no banco de reservas, poderia ter colocado o João Veras. É um atacante de maior movimentação, é mais participativo. E novamente entrou o Paulo Sérgio. E é muito estranho, rapaz, sabe, parece que ele está com uma tiriça, alguma coisa, é um negócio que trava o corpo dele, ele não funciona, ele não vai, não acontece nada. Quando ele tenta fazer uma coisa, ele faz. O Paulo Sérgio está jogando igual o pato, você vê o pato anda, nada e voa, mas tudo mal. O Paulo Sérgio faz o passe errado. Quando ele tenta finalizar, finaliza errado. E quando ele tenta marcar, ele só comete falta. Então ele está igual o pato, ele está fazendo tudo errado. Então não adianta insistir com o cara. Erro do Gilson Kleina, mas também não quero crucificar o Gilson Kleina, está começando o trabalho agora. Eu acho até que a Ponte deu uma melhorada,
mas vai precisar aí contratar uns caras um pouco mais parrudos para chegar e dar um pouco mais de consistência, porque você percebe, Edu, que o banco não contribui. Ele mexe e o time não melhora. Ele mexe, veja o Vasco. O Vasco fez umas alterações aí, 3 no intervalo, e a 13 do segundo tempo já marcou um gol. Tá certo que é de pênalti e tal, mas o time estava lá, na área da Ponte. A Ponte mexe e não acontece nada. As mexidas não surtem efeitos. Os caras que entram, eles não têm competência. Veja 2 que entraram hoje, o caso do Pedrinho. Pedrinho saiu do time por incompetência técnica. Ele é bom jogador, jogava bem na base, mas no time de cima não funcionou. O Fábio Moreno insistiu, deu muitas oportunidades e o Pedrinho não funcionou. E o outro é o Locatelli, que também vinha muito mal e acabou saindo do time também por incompetência técnica. Então são caras que não adianta, vai insistir e não vai funcionar. Ou então a Ponte contrata e tem jogador no banco que tem a condição de acrescentar, ou vai sofrer uma barbaridade na Série B Abezona. Alô, fiapo da torcida jovem, grande abraço, Carlos Pereira, o Batatinha, Ponte Pretano fanático, bairro Ponte, até o bairro é da Ponte Preta que ele mora aí, bravo Coclena que colocou o Paulo Sérgio. Meus amigos, encerramos a nossa transmissão e vamos para o jogo aberto, nosso muito obrigado, o pessoal que nos acompanha no YouTube, no Facebook, no AM lá de Ribeirão Preto, 1270, alô Ribeirão, Botafogo ganhou ontem, é na Série D que tá botando, na Série C, né? Botafogo acabou ganhando, inclusive fora de casa. Grande vitória aí do Fogão. Ganhou 1-0. Deixa eu pegar aqui no meu placar. Ganhou do Paraná em Curitiba. Gol de Neto Pessoa, é Série C. Parabéns ao Botafogo, viu? Obrigado a você, Curradinho, aqui em Campinas, AM 1170. E nós vamos para o nosso jogo aberto aqui, fino, hein? Vamos ouvir já o gol do Renatinho, aqui final, Ponte 1, Vasco também 1. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.